NFL Etc. 241, segunda-feira, 25 de agosto de 2025. Eu sou o Ticas e agora faltam só 10 dias para a NFL começar para valer. Os últimos 10 dias para 32 torcidas manterem vivo o sonho do Super Bowl. Porque depois que a temporada começa, a maioria tem que encarar a dura realidade que o seu time apresenta em campo por 17 semanas de temporada regular. Falando em animação temporária, em animação efêmera, eu já chamo ele, o homem que muito provavelmente está no auge da sua alegria na temporada, Luiz Vitorino, o nosso Magal. Fala, Magal. Foi bom curtir todo esse hype Jackson Dart MVP de pré-season ou não foi? Preparado para o que vem aí na temporada regular? Fala, meus amigos da NFL, etc. Olha, eu tenho sentido nas últimas semanas que o pauteiro está insistentemente querendo minar a hype dos Giants, mas nada pode minar a hype dos Giants. A gente não tem um, nem dois, a gente tem 4 quarterbacks maravilhosos. Uma defesa provavelmente top 5. Então, cara, beijos esse ano, menos de playoff, eu nem comemoro. Já ouvi uma máxima de quem tem 4 pode ser que não tenha nenhum, cuidado, hein? Já quem não teve nada para se animar nem nas peladas de pré-season, também muito provavelmente não vai ser quando a temporada começar que vai se animar, né, olha? De onde não se espera nada, é que não vem nada mesmo, mas e aí? Preparado para provável Last Dance de toda a Tagovailoa em Miami, sim ou não? Fala, Ticas, fala, galera ligada na NFL, etc. Eu vou só discordar um pouquinho do Magal já de cara. É claro que tem alguém que pode desempolgar vocês, o próprio Russell Wilson, mas aí isso é o papo para a segunda e terceira rodada, já, porque o cara vai simplesmente impedir que Jackson Dart jogue, né? Porque às vezes a pessoa que não fará a diferença é que faz a diferença. Agora, quanto ao meu Miami é o seguinte, ou o Chris Greer sabe de alguma coisa, ou a gente tá completamente perdido. Como eu acho que o Chris Greer não sabe de porra nenhuma, então nós estamos completamente perdidos. Não tem secundária, não tem pressão no quarterback, não tem defesa, não tem ataque, não tem cérebro dentro da cachola do meu QB. Tudo que vier essa temporada é lucro, como eu já disse aqui. Se você quiser assinar pra gente pular pra próxima, 26, 27 é nóis. Não vai se animando com o Russell Wilson titular não, porque em breve Magal poderá trazer novidades dos insiders lá de Nova Jersey, aquelas novidades que só o Magal pode trazer sobre essa disputa, que nem era disputa, mas pode ser uma disputa de quarterbacks no Giants. Não saia daí, em breve o Magal trará mais informações. Tá marcado, hein? Encontro do NFL, etc. de diretoria para assistir o kickoff, junto lá em São Paulo, na véspera do jogo Chiefs e Chargers no Itaquerão. Para você participar, para você nos encontrar, nos dar um abraço, tomar uma cerveja com a gente, apoia.se/NFL, etc. Faixa Patrick Mahomes, participa do NFL, etc. de diretoria, participa da nossa live exclusiva do draft no próximo domingo. As 4 divisões vão fazer cada uma o seu draft na sequência, domingo a partir das 5 horas da tarde, todo mundo online ao mesmo tempo numa sala do Discord. Então, se você entrar até lá, você participa dessa bagunça gostosa domingo, você participa da nossa bagunça do kickoff também em São Paulo e você ainda ajuda este projeto a continuar acontecendo. apoia.se/NFL, etc. R$15 mensais, não dá nem para comprar um pastel, um caldo de cana na feira. Ajuda a gente, vai lá na Apoia-se. Venha fazer parte do NFL, etc. diretoria, você também. Ticas, não vou me comprometer, não tenho cartão de crédito, meu Pix tá com problema, a chave deu problema, o aplicativo do banco não tá funcionando. Não, se o Pix deu problema para seu recorrente, pelo menos manda um individual, manda um Pixeta pra gente através da chave NFL, etc. podcast@gmail.com, paga uma gelada pra gente, que a gente agradece. Se cair, se pingar, enquanto estivermos na live, a gente lê o seu comentário no campo observações aqui, ao vivaço, beleza? Dando boa noite pra galera que já nos acompanha desde sempre, o Washington Ferreira, Carlos Miller, o nosso Carlito, Arthurito Del Papadex, que hoje está feliz, hoje é a hora de estar feliz. Conforme o Magal e o Wallace, a hora de estar feliz é essa. Pré-temporada, renova jogador, começa a temporada, a coisa fica diferente. E o nosso Joel sempre marcando presença também, mandando o seu Go Giants, que eu acho que é um fake do Magal, também já tá aí online. Bora trabalhar, muito assunto hoje, tem headlines, tem treta na TL, e pra terminar, o maravilhoso documentário, vamos de Residente Cetra, Jerry Jones e seus Cowboys. Para a alegria do nosso Arthurito e da torcida do Cincinnati Bengals, finalmente o time decidiu pagar o Trey Hendrickson,
O insider da NFL Network, o Tom Pelissero, informou nessa segunda que as partes chegaram a um acordo para um contrato de 1 aninho, ou seja, simplesmente manteve o último ano de contrato que já estava previsto ele jogar lá e passaram o salário dele, estava previsto para ser em torno de 16 milhões para 30 milhões de dólares. E tem mais $1 milhão de bônus caso ele jogue 60% dos snaps defensivos e o time chegue aos playoffs. Então, para o ano que vem, o defensive end se torna um free agent e vai poder negociar o próximo contrato com quem ele quiser. Não é de fato uma renovação, é só uma reestruturação, porque esse ano já estava previsto, mas finalmente ele vai ganhar mais perto, provavelmente, do que ele estava pedindo para o time. Então, até que enfim, né? Estamos falando aí de Trey Hendrickson ganhando 31 milhões de dólares esse ano. E duas coisas, né, Ticas? Primeiro, para que o time tenha chance de chegar aos playoffs, o Trey Hendrickson tem que jogar mais de 60% dos snaps. Então, esse 1 milhão de bônus aí é só para inglês ver que eles botaram aí na cláusula do contrato. É óbvio que ele vai ser um dos pontos chave dessa defesa do Bengals e pode dar adeus, porque ele não fica mais. Nessa negociação de contrato aí, para extensão de 1 ano e com o Bengals fazendo jogo duro, pode dar adeus que essa é a última temporada do Trey Hendrickson vestindo as cores lá do time do Joe Burrow. Com um adendo, né, Wallace? Esse ano o que não vai faltar vai ser chance dele bater 60% aí, né? Porque o que a OL do Bengals está jogando, a defesa vai estar em campo toda hora, pô. Vai ser three and out, a defesa em campo. Three and out, a defesa em campo. Então ele vai ter oportunidade de fazer 60% dos snaps aí tranquilo. E vai ter oportunidade de mostrar o jogo dele também, né? Agora, eu quero botar uma lenha na fogueira aqui. Se ele mostra um puta de um jogo, vai ter proposta pra ele. Eu, se fosse ele, eu dava uma banana pros Bengals e ia pra que me pagasse mais, sinceramente. Só de raiva desse nheco-nheco. E o que adianta ficar com esse nheco-nheco todo aí pra negociar e depois vai e larga a grana na mão do moleque? Pô, se já ia pagar mesmo, paga logo, pô. Pra que ficar enrolando, entendeu? O Bengals tá querendo fazer escola com o Jerry Jones. Vai dar ruim isso aí. Não é o melhor dos mundos, eu acho que para nenhum dos dois lados. Apesar dele ganhar o que ele estava esperando, ele não tem aquela garantia de médio prazo. E aí uma lesão pode colocar tudo a perder o futuro dele na carreira, seja no Bengals, seja em outro time qualquer. Eu acho que, no final das contas, ele free agent, ele não vai deixar de ficar no Bengals se a proposta for maior. O difícil é o Bengals fazer essa proposta. Então, muito provavelmente a last dance do Trey Hendrickson não muda de patamar a defesa do Bengals. Na pré-temporada já preocupou demais. Eu tava brincando com o nosso Arthurito lá no NFL de diretoria, que eu vi um tweet falando, maravilha, agora eles deixam de ser a pior defesa de expectativa aí pro início da temporada e passa a ser quase a segunda pior defesa. Porque o Trey Hendrickson, ele é disruptivo, ele é bom como defensive end, ele é bom para pegar o quarterback, mas ele sozinho também não faz verão, não faz chover. Então, tá complicado esse ano na defesa lá, e vai vir mais Joe Burrow e mais Ja'Marr Chase e T. Higgins para fazer 45 pontos e de repente perder, porque a defesa tomou 48. Esse é o prognóstico, lógico, a gente falando há 10 dias da temporada. Quando a bola sobe, pode ser que mude, mas, realmente, concordo com o Magal. Acho muito provável que vejamos o último ano do Trey Hendrickson lá em Cincinnati. Agora, se fosse para negociar um contrato desse, não devia ter esperado tanto, né? Chegava lá na primeira, segunda semana do training camp, pelo menos chegava mais em forma. Porque além dele só ter assinado agora, tá fazendo o famoso hold-in, né? Faz um pouquinho, treina ali, não vai pra campo, quando vai, escolhe o que ele vai fazer. Aí agora tem 10 dias para entrar em forma aí para poder ajudar. Vamos ver. O outro renovado, outra novelinha encerrada, Terry McLaurin, renovou por 3 anos, 96 milhões de dólares. Não chega naqueles 35 anuais que ele queria, supostamente, iguais aos do DK Metcalf no Steelers, mas também não fica nos 28 milhões por ano que os insiders estavam especulando que seria a proposta do Commanders para ele. Então ficou aí no final 32 milhões de média anual para o McLaurin, mesmo batendo os 30 aninhos de idade. Fica bom para todo mundo ou não fica? Acho que dá para viver, né? 32 milhões de média anual, quase 3 milhões por mês. Acho que dá para viver. Não sei como é que é o custo de vida lá em Washington, mas dá para viver legal. E pro McLaurin eu acho que tá de bom tamanho, tá? Porque tem essa questão da idade aí, né? E a gente sabe que mesmo os wide receivers que são muito bons, às vezes eles tendem a envelhecer mal. A gente tá cheio de wide receiver envelhecendo mal aí na NFL. Cheio. Tá lotado. Se for parar pra contar, cada hora você vai achando um diferente. Inclusive tem um que nós vamos falar mais pra frente aí hoje. Então se eu fosse o McLaurin, eu guardava meu dinheirinho no bolso,
Agora eu ficava bem trabalhador assim no primeiro mês no emprego. Chegava cedo, saía só depois da hora, fazendo hora extra se precisar, ajudando os colegas. Agora é ser trabalhador do Brasil aí pra fazer valer essa grana. Mas tá de ótimo tamanho. O McLaurin merecia pelos serviços prestados já, né, Ticas? Roeu o osso lá no Commanders, né, no Washington Football Team, e realmente os anos de draga ele estava todos lá. Agora que ele tem um QB, ele provou que ele é ainda mais importante, e aí a premiação dele foi ganhar um Deebo Samuel para poder concorrer com ele pelos alvos. Então, pelo menos pagar um pouquinho mais, o Washington, por gratidão, já devia pagar. Agora vamos ver que se com uma marcação menos forte para cima dele, ele consegue produzir um pouco mais para até negociar uma extensão de contrato ou até um bônus pro ano que vem, né? Porque esse também é outro que provavelmente não vai ter muito mais vida longa na NFL, né? O McLaurin já tá na, digamos, na segunda metade da carreira dele. Não, último contrato, para 3 anos, 32 de média. O opcional do último ano, pelo contrário, deve ser do time. Não dele, ele deve ter interesse se ele conseguir jogar os 3 por 32, meu amigo, lambe os beijos. Mas não vai jogar. Muito aquela pedalada aí do opcional, vai jogar 1 por 32, um dead cap pra cá, aquela parte fica até difícil da gente acompanhar. Eu acho que tá de ótimo tamanho, já é o terceiro contrato aí, nos trintinha, e lambe os beijos, meu filho. Joga com o Jaden Daniels e vai longe, faça seu nome aí, aproveita, tá? Porque o próximo vai ser muito abaixo. Vamos lembrar, o DeAndre Hopkins foi pro Ravens esse ano por $5 milhões anuais. Né? E em algum momento o DeAndre Hopkins era o wide receiver mais dominante da liga na época dos Texans. O Terry McLaurin sempre foi um bom wide receiver. Nunca foi essa referência aí, o primeiro da posição, né? Fabiano Bispo, nosso OL residente, chegou na área dando seu boa noite. Também nosso web designer, www.nfletc.com.br, tem o dedo do Fabiano Bispo. Vai vendo aí, ó. Wilkley Santana, no seu perfil ASW também, mandando o seu boa noite. E o nosso Guilherme Farias, mandando o seu boa noite, meus amigos. Mais um dia aqui, me atualizando das notícias com vocês, os Léo Dias da NFL. Eu prefiro o Sônia Abrão. Tá, Léo Dias tá meio complicado aí recentemente. Se pudesse ser o Sônia Abrão da NFL, a gente gosta mais. Mas valeu mais uma vez pela presença, Guilherme. Um abraço. O McLaurin tá renovado. O Trey Hendrickson tá assinado, reestruturado. A novela Micah Parsons continua, mas essa a gente vai deixar pro Treta, porque é uma novela que tem muitos capítulos novos. A gente deixa num bloco separado lá no Treta só pra ele. E uma disputa nova, uma disputa inesperada que ninguém esperava, começou na data dessa gravação, na segunda-feira. O wide receiver Jacoby Myers, do Raiders, pediu para ser trocado nessa segunda. Então, faltando 10 dias para a temporada começar, ele pediu para ser trocado. Ele está previsto de ganhar nesse ano $10.760.000. E ele é o líder de um wide receiver room lá em Las Vegas, que tem como outras opções o Trey Tucker e o Donte Thornton Jr. Na verdade, não tinham essas duas opções quando ele falou que queria ser trocado porque não queriam renovar e melhorar o salário dele. Isso porque depois o Palmeiro já tá inventando nome. Esse segundo aí não tem, não. Donte Thornton Jr. Sabe, você que acompanha college aí tem que saber de que college que veio, onde que jogou, qual a conferência. Ele é do Big 12. Não, ele tava servindo água e Gatorade pro pessoal no treino. Só se foi lá em Las Vegas, precisa muito, né? Principalmente no verão. E aí, eram essas opções de wide receiver fora o Jacoby Myers, até que, pouco tempo depois da notícia que ele pediu troca, veio a notícia de que Las Vegas assinou, combinou, acordou a repatriação da Mari Cooper num contrato de 1 aninho. Então, se o timing do Jacoby Myers em campo foi igual o de negociar contrato, eu acho que ele tá enrolado, hein? Mas aí quando a sua opção é repatriar o Amari Cooper, meu querido, então o Las Vegas, achamos times mais perdidos do que Miami, tá vendo? Porque o Las Vegas, além de estar perdido completamente na posição de QB, na defesa, na secundária, tá perdido com os wide receivers. Pelo menos esse problema eu não tenho. Eu tenho um bandido lá e um cara que nunca vai ser número 1. Mas eles estão lá. Eles estão lá pegando as bolinhas dele. Agora, por essa o Jacoby Myers não esperava. Com a carta na manga do Las Vegas. Vocês têm certeza que foi o Tom Brady mesmo que comprou uma parte do time? Não foi o gêmeo mal dele? Alguém? Ou ele detesta o Las Vegas e tá metendo o B dele nessas negociações? Não é possível. Já tinham um corpo de recebedores que não recebia nem meia bola por jogo.
acrescenta o cara que só foi problema onde chegou e para ser o cara de ameaçar a bola longa, nunca conseguiu correr mais do que o seu marcador, o cornerback que estava ali do lado. E a hora que o principal recebedor pede para ser trocado, ele repatria o cara. O Brady detesta o Las Vegas. Não, cara, o Brady fez o famoso comprar na baixa para vender na alta, né? Só que não sei quanto tempo. Desse jeito vai ter alta, não, pô. E o Myers, cara, eu não vou julgar ele não, Ticas, sendo bem honesto. Eu acho que eu vou julgar o atraso dele, isso aí sem dúvida. Cara, mas será que ele ficou esperando, Magal, até o último momento para ver se o time ia trazer alguém? Aí não trouxe, ele pediu. E aí já tava meio que acertado que o Mari Cooper ia voltar e ele se deu mal. Você dá esse benefício da dúvida para ele? Eu dou esse benefício da dúvida e eu acho que pode ter tido uma hesitação dele de olhar e falar assim, pô, quem que vai lançar para mim aqui? Geno Smith? Pô, beleza. Ok. Mas se ele machucar, quem tem aí? Tem o nosso querido Aidan O'Connell. Porém... E tem um tal de Ken Miller. Porém, Aidan O'Connell machucou, quebrou o punho no jogo desse final de semana, 6 a 8 semanas fora. Então, ou é Ken Miller, ou vão trazer alguém que o outro time dispensar aí. Pois é. Então, cara, eu acho que com um certo atraso, ele olhou pra esse QB room e falou assim, cara, acho que eu tô num barco furado. Só que o barco já tinha partido já tá muito longe da costa. Agora ele tem que... Eu teria ficado no barco e rezado. Aí era papo de, cara, vai na Mãe de Santo, pede uma oração, faz algum trabalho, qualquer coisa, ora pra todo mundo, acende vela pra todo mundo, pra torcer pro Geno Smith ficar saudável. Se o Geno Smith ficar saudável, eu acho que dá pra dar uma brincadinha legal. Não é uma divisão fácil. Já dá pra dar uma brincadinha, fazer uns números, de repente tentar uma coisa melhor mais pra frente. Mas, infelizmente, né, o timing dele aí foi muito ruim, né, cara? Mas eu não ficaria muito preocupado com a Mari Cooper também, não. Com a Mari Cooper também, vamos ser honestos, né? Já é aquele engana bobo do Fantasy, né? Você vê ele lá dando mole, fala, ih, rapaz, o Mari Cooper dando mole. Aí você pega ele faz 3 pontos por jogo. Então, quando entra. Pro Fantasy não serve, mas quando as suas outras opções são Dante Thornton Jr. e Trey Tucker, se bem que o Trey Tucker eu já até ouvi uma galerinha aí que acompanha draft, dando uma moralzinha pro Trey Tucker. Mas até entrar em campo e resolver, são outros 500, né? Professor, mestre Juliano Taliati, chegando, mandando seu boa noite e deixando seu like. Muito obrigado, querido. Inclusive, teve gente que entrou, comentou, mandou um abraço, deu salve e não deixou o like. Então, a gente não gosta de ser o chato que fica parando toda hora pra pedir like. Mas faz favor, né, gente? Comentou, aproveita, manda o dedão lá pra gente chegar a mais pessoas com essas informações maravilhosas que trazemos semanalmente aqui no NFL, etc. Beleza? Agora vamos ver. O Jacoby Myers pode ser aquele igual o holding do Cam Hayward lá no Steelers. Tava de holding, você viu, né? Porque ele viu, assinou o Rodgers não, porque o Rodgers foi barato, mas 35 milhões do DK Metcalf, renovou caro também o Jalen Ramsey e trouxe mais não sei quem. Ele falou assim, peraí, tô aqui batendo cabeça na linha, carregando essa defesa também. Há tanto tempo, vou ganhar 13 milhões esse ano? Não, vou fazer holding aqui, quero renovar. Aí o Steelers bateu no ombro dele e falou assim, amigão, felizmente a gente não vai poder te ajudar. Ele falou, beleza, então, cerrei holding, vou treinar. E aí ficou por isso mesmo, tá? Aí tem que ver se o do Jacoby Myers vai ser o mesmo esquema, né? Pediu, contratou a Mari Cooper aqui. Não, galera, Brinks, vamos jogar. Depois a gente vê isso aí. Ano que vem a gente vê isso aí. E o outro, que também não foi atendido por enquanto. A gente falou aqui já há um tempão. Jauan Jennings, lembra? Falou, ou renova ou troca. Não renovou nem trocou, ele continua lá. Porém, reza a lenda que continua sentindo a panturra. Aquele desconforto na batata da perna, na panturrilha ali, aquela fisgadinha, né? O Kyle Shanahan já disse que ele espera contar com o jogador na estreia da temporada, que não tem esse papo de panturra não. E enquanto isso, foi confirmada a suspensão do DeMarcus Robinson, que foi levado lá para ser uma opção também do corpo de recebedores. Ele está suspenso pelos 3 primeiros jogos por conta de dirigir sob influência. Então o 49ers decidiu se mover e trocou com o Chiefs pelo Sky Moore, para reforçar, né, esse grupo de wide receivers, e de quebra ainda trocou com o Commanders pelo running back Brian Robinson Jr. também, naqueles movimentos típicos aí de final de janela de pré-temporada. Parece que toda e qualquer ajuda será sempre muito bem-vinda lá pelos lados de São Francisco, porque o forte lá mesmo é o DM, né? Cara, eu acho que os caras que estão lá no São Francisco, tipo o Jauan Jennings pra mim é exatamente essa vibe, que é ele já viu que não vai dar em nada
e ele quer pular fora do barco, só que o Shanahan não deixa. O Shanahan já falou assim, amigo, você não vai pra lugar nenhum, você tá amarrado com nós. É com nós até o final. E ele tá assim, não, vai todo mundo machucar, vai sobrar pra mim, que droga, desgraça. Só que não tem o que fazer, meu filho. É isso. E aí, vou dar uma dica aqui pro John Jennings sobre o mundo do trabalho. Quando você está com um trabalho que é uma merda, você tem todo o direito de dar a sua reclamada. Só que você tem que ter um momento de reclamação. Então você faz uma pausa, xinga, soca os outros, chuta, faz igual adolescente ali dos 2000, 2010, né? Entrava pro quarto, fechava a porta e gritava em silêncio. Sacou? Que o pai e a mãe não podiam ouvir gritando, né? Reclamando. Dá o seu chiliquinho particular, depois respira e vem trabalhar. É isso. Cada dia a mais é um dia a menos. Esse tem que ser a mentalidade do cara. Cada semana a mais é uma semana a menos. Entra, faz seu jogo, de repente você chama a atenção de alguém, consegue um contratinho melhor mais pra frente. Não tem jeito. Tá? O 49ers é isso aí. Você topou na hora de entrar, agora você agasalha. E os Commanders, Ticas, eu acho que devagarinho estão fazendo uns movimentos assim interessantes, sabe? Na miúda, sem chamar muita atenção, discretamente, o que me preocupa um pouco, né? Por causa lá da minha divisão. Mas, como eu sou afeito ao Commanders, eu até que fico satisfeito por essas movimentações. Começando pelo Commanders aqui, ó, devagarzinho o Austin Ekeler vai permanecendo no time, fica lá, né? De repente uma terceira para 3 pro touchdown. Ele é o Moita Wallace. É. Ele não gosta nem de ser visto no CT. Ele esconde atrás dos caras da OL, pra ninguém nem lembrar que ele tá lá. Que é igual chegar pra semana 1, na hora que for fazer a ficha de todo mundo lá, Austin Ekeler ainda tá aí? Ué, não foi trocado, não foi cortado? Não. Tá aí ainda. Então relaciona ele pro jogo. Então, é isso aí mesmo. O Austin Ekeler continua no elenco do Commanders, agora o time mais hypado, certamente, vai entrar nessa temporada aí, um dos mais hypados da divisão e, obviamente, com uma grande expectativa pro Jayden Daniels e seus Blue Caps. O John Jennings cai naquela coisa, né, o Magal? O famoso não tem tu, vai tu mesmo, e é tu mesmo, o único tu mesmo que tem no lugar, né? A gente não, o Ayuk não tá, né? Tá voltando de contusão. Ele segurou essa batata quente aí e vai receber aí a ajuda do Sky Moore, que ainda vai demorar um pouquinho para poder decorar a rota, né, a árvore de rotas do 49ers, né? Mas tem o Rick Pearsall também. Eu vejo a galera falando, realmente tá muita gente baleada. O John Jennings, ele tá... Bom, vamos ser bem sincero. Bem sincero aqui. Panturrilha, quando tá lesionado mesmo, é um perigo. E a gente tem visto recentemente o pessoal reclamando de panturrilha e isso se desdobrar em problema no Aquiles. A gente já viu isso algumas vezes, não só na NFL, na NBA também recentemente. Mas o lance do John Jennings é para negociar. A gente sabe que não é nada preocupante. O John Jennings é a mesma panturrilha do Romário nos anos 90 ali, lembra? Que eles jogavam muito futebol ali na praia? Aquela puxadinha, né? Exato, essa aí. Se você imaginar que o Rick Pearsall, ele até começou a engrenar depois de tudo que ele passou sendo baleado na pré-temporada do ano passado. Então, assim, é um cara que a gente não sabe o que esperar, mas pode render alguma coisa. O Scamore não é aquele cara que muda o patamar, mas pode ser um cara útil se mantiver saudável. Recentemente teve alguns probleminhas de lesão, porque é um cara de velocidade, né? Então, um cara de velocidade que tem problema de lesão é onde complica ainda mais se tratando de 49ers. Mas eu não acho que seja um negócio tão desesperador, não. Pode ser que do meio pra frente da temporada o Brandon Ayuk esteja melhor e consiga contribuir, consiga estar em campo. Eu acho que a gente tá pegando muito pesado. Pode ser que... E o Shannon é bom de fazer esses bonecos aí aparecerem, né? Chegar uns bonecos cinza lá no ataque dele e os moleques renderem. Você tem o McCaffrey, agora reforçou com o Brian Robinson Jr., e você tem sempre a bola de segurança do Josh Kittle. Eu não acho que tá muito ruim, não. Acho que a galera tá pegando um pouquinho pesado demais com esse corpo de recebedores do 49ers aí. É isso que eu ia falar. Que você citou aí o George Kittle, acho que deve sobrar mais recepção pra ele, que o ano passado não rolou tanto, porque ele trabalhou mais nos bloqueios, né? Então, provavelmente vai voltar a ser um recebedor mais decisivo pro 49ers, por obrigação, de novo. Não tem ninguém, só os garotos da água pegar a bola. Vamos ver se os garotos da água conseguem jogar com o Shannon. E tem o Brian Robinson Jr., que foi baleado também antes de estrear na NFL, não foi?
Agora os dois foi baleados... da perna, eu acho, dele. Eu acho que foi no joelho, um negócio assim. Então, os dois baleados agora vão se dar as mãos lá em São Francisco. Ainda tem esse detalhe. Outra troca que parece relevante, mas que pode não ser, foi a do quarterback Sam Howell, que era o reserva, previsto para ser o reserva do principal do J.J. McCarthy lá no Vikings, e ele foi trocado para o Eagles. E aí, como rebote dessa movimentação, o Vikings foi lá e contratou para ser reserva imediato, então, do J.J. McCarthy, o Carson Wentz. Olha aí, Carson Wentz de volta à liga mais uma vez. Então, tomara que o J.J. McCarthy vingue, que ele renda lá comandando ataque, que ele não se machuque, porque se machucar, se não vingar, o negócio pode ficar feio aí pra temporada do Vikings. Se você não lembra quem é Carson Wentz, pegue a última temporada dele jogando pelo Colts, meu querido. Você vai lembrar direitinho quem que é o Carson Wentz. Não pega a primeira temporada dele jogando pelo Eagles, não, porque ele parecia um jogador de futebol americano funcional. E, inclusive, o time foi campeão com o Nick Foles, reserva dele, comandando a vitória no Super Bowl e recebendo passe. Mas era o esquema, não era o Carson Wentz. O Carson Wentz é esse jogador que jogou aí ultimamente mais perenemente no Colts. Apanhou igual o Mala Velha, porque aquela OL quer matar um quarterback de qualquer maneira desde de que o Andrew Luck jogou atrás deles. E realmente colou as placas em quase todas as jogadas. Parece o meu Wilson, o camisa 0 do Miami. Invadiu alguém, ele cola as placas. Fico impressionado com a capacidade que a NFL tem de resgatar uns caras que todo mundo sabe que não dá em nada. Todo mundo sabe. Quem tá esperando alguma coisa do Carson Wentz em pleno 2025? Como bem disse o Wallace depois daquele show que ele deu lá no Colts. O Washington Ferreira não sabia nem que ele tava vivo. O Carson Wentz ainda tá vivo? Parece que sim. Né? Cara, eu queria de verdade, assim, gostaria de ser uma mosquinha pra estar na reunião pra saber como é que é o processo em que alguém levanta a mão e fala assim: se a gente trouxer o Carson Wentz, hein? E o pessoal, pô, é mesmo, hein? Boa ideia. Manda um zap aí pra ele, vê se ele tá disponível. Vê se ele topa. Pô, topou. Falou que anima. Então chama ele aí. De verdade, assim. Porque não é possível, cara. Eu ia preferir muito mais ficar de olho nesse final de pre-season. Ver se algum time corta algum moleque. Mas eu acho, Magal, ele pode ser só o colchão de segurança ali. Porque se o Giants solta um Tommy DeVito, você vai comentar daqui a pouco, ele pode ser um cara que demonstrou alguma coisa aí na pré-season que ele pode ser aproveitado. Querendo ou não, o Carson Wentz é um cara que tem experiência de titular, ele tem essa doideira de fazer merda de vez em quando, mas, por exemplo, ele jogou no Rams, lembra? Ele foi reserva do Stafford no Rams. Então, o Kevin O'Connell é discípulo do sistema do McVay, alguma coisa de terminologia, tudo isso aí a galera aproveita, cara. Não, eu entendo, assim, o racional eu entendo, mas sabe aquela coisa, na hora de tomar a decisão e assinar, você realmente fazer o cheque, entendeu? Porra, isso eu acho difícil. Mas, vamos ver, né? Pelo menos pauta pra gente vai dar. Só por isso aí, pra mim, já vai. Aproveitar que a gente tá cornetando quarterbacks, então vamos passar pras disputas. Algumas aleatórias, algumas resolvidas e outras inesperadas também de quarterbacks titulares. Começando por Daniel Jones, seu ex-meninão, confirmado de fato, titular no Colts. E aí fica a pergunta: será o fim de Anthony Richardson, sim ou não? Sim, decretado. É isso, gente. Olha, foi lá, chegou, não entregou nada, já tá aí o quê? 3, 4 anos já, todo mundo esperando no agora vai, daqui a pouco ele acaba o contrato de calouro no agora vai. Então, e outra, né, Ticas? Não é um cara que demonstrou muita gana também, né? Não queria jogar porque tava muito frio. Tá cansado. Tá cansado, sem gás. Achei ele meio sem vontade, assim. E o Daniel Jones, você pode falar do que quiser dele. A ética de trabalho ele tem. Na hora do treino ele tá lá, não arruma confusão, chega lá com os sapatênis dele, tranquilinho, o cintinho caramelo, camisa pra dentro, vem e faz o serviço. Então, tá bom. Só não pode entrar na hype, galera, de achar que o Daniel Jones vai resolver o problema do Colts. Eu já estive aí nesse lugar. Não cai nessa, não. Tá? É aquela escolha Celso Russomano, né, Ticas? Estando bom para ambas, né? Nem ambas, né? Estando bom para o Eric, que tentou matar o Anthony Richardson. Estando bom para os recebedores, que vão receber bolas, porque o Anthony Richardson não passava a bola, pensava em correr 5 vezes antes de tentar soltar a bola. E estando bom para o Daniel Jones, que vai jogar atrás de uma OL que vai tentar o assassinato dele, já sabendo disso,
o Celso Russomano. Aliás, ficou bom até pro Miami, que vai estrear contra o Colts, que rolou uma comemoração lá na Flórida. Não sei por quê, porque provavelmente a gente não vai ter time nem pra ganhar do Daniel Jones, mas rolar uma comemoração aí com a torcida. É o que eu falei, assistindo... Vou falar que eu assisti muito Colts de pré-temporada, eu não assisti, não vou enganar ninguém aqui. Né? Fiquei assistindo tape, já pensou, de pré-temporada do Colts? Aí não, né? Mas o Ravens jogou contra o Colts, eu dei aquela espiadinha, e a diferença do Anthony Richardson comandando o ataque e do Daniel Jones comandando o ataque parece um adulto e uma criança. O Daniel Jones, pelo menos, parece ser alguém mais funcional ali. Não acho errada a decisão, mas como bem alertou o Magal, se o Shane Steichen tá preocupado com o assento esquentando, uma pressãozinha por uma demissão, talvez nenhum dos dois seja a solução para salvar esse emprego dele aí, né? A conferir como que vai render esse ataque. Talvez pelo menos a previsibilidade aí ajude a OL, ajude os recebedores. Pode ser que o Daniel Jones faça o básico ali e resolva, né? Lá no Saints, a dúvida continua. O Kellen Moore simplesmente não consegue decidir se o titular vai ser o Spencer Rattler ou o Tyler Shock. E aí, quem que vai ser? Pô, mano, não é que ele não consegue. Não é que ele não consegue. Acabou a pré-temporada. Não é que ele não consegue. Resgataram uma entrevista dele antes do primeiro jogo da pré-temporada e falou assim, não, o training camp e a pré-temporada vão deixar claro porque alguém vai se destacar. Agora, se na disputa entre Spencer Rattler e Tyler Shock, nenhum dos dois se destaca, imagina a dúvida plantada na cabeça do Kellen Moore, tá? Mas, e aí, em homenagem ao Vinícius, que falou aqui que tá apoiando o Magal, o Anderson Brau, que também chegou na área, nosso Rushin Talmag, Rafael Pimentel e o Guilherme Duque, bom dia, direto da Austrália. Chegou a hora do Magal contar o que está acontecendo lá, no lado azul de Nova York. Por quê? Primeiro veio a informação de que o Russell Wilson estava garantido, era o quarterback, foi antes do primeiro jogo até de pré-temporada, o Brian Daboll foi lá e falou assim, ó, pum, Russell Wilson é o titular, ele veio aqui para isso, 10 milhões de contrato, ele veio aqui para ser o titular e comandar esse QB room aqui do lado azul de Nova York. Aí beleza, começou a pré-temporada, o Jackson Dart foi se destacando, considerado até o suposto MVP da pré-temporada, né? Por mais ressalvas que a gente possa fazer desse título. E aí começou aquele zum aí. E aí? Será que não vale a pena fazer uma campanha, botar o Jackson Dart aí de titular já de saída e deixar o Russell Wilson de backup imediato? Só que aí lá ainda tem o James Winston, que já virou patrimônio da franquia, é vídeo com social media do time o dia inteiro, e anda de ônibus em Manhattan, e vai na pizzaria, e sai com o Tommy DeVito, e inclusive teve uma cena engraçada depois do amasso do Giants pra cima do Patriots, tá, no jogo de sábado, que ele chama o Jackson Dart e o Tommy DeVito e faz, os 3 amigos, os 3 malucos, e cadê o Russell Wilson? Não tava lá. Tá rolando esse papinho aí. E a gente sabe que ir com 4 quarterbacks no roster de 53 não é viável. Você tá deixando de levar alguém que pode ser importante para você substituir em algum momento aí no seu elenco. Se você dispensar o Tommy DeVito, a máfia rapidinha vai dar cabo de você. Você vai ficar provavelmente na linha e no alvo da máfia de Nova York. E o James Winston agora é a estrela do social media do time. O Russell Wilson era para ser o titular. Então, Magal, o que suas fontes lá de Nova Jersey podem dizer a respeito dessa controvérsia que a gente não estava esperando que fosse uma controvérsia há 10 dias do início da temporada? Quem será o quarterback titular? Quem será o quarterback reserva do Giants? A pergunta, Ticas, deveria ser em qual semana? Em qual semana? Porque, veja bem, é evidente que o Russell Wilson tem que ser o QB1. Ele veio para isso, tanto em termos de estratégia quanto em termos de salário. E acho que até para o Jackson Dart seria muito ruim se o Daboll virasse agora e falasse, não, você tá voando, você vai entrar. Eu acho que é queimar o garoto. Você imagina também a cabeça dele de falar assim, não, você vai ser o QB1 em cima do Russell Wilson, que já ganhou um Super Bowl, inclusive. Olha o peso que você bota na estreia do moleque. Então, claramente, o Russell Wilson vai começar, e é isso. Só que, mais uma vez, Ticas, a NFL, essa instituição canalha, faz uma sacanagem com o Giants na hora de montar o calendário. Acompanhe comigo aqui o primeiro mês do Giants. 7 de setembro contra o Washington. Semana seguinte, Dallas. Então, dois
confrontos de divisão de cara, semana 1 e semana 2. Terceira semana vamos dar um relax. Kansas City Chiefs. Não seria insano imaginar que o Giants chegasse para a semana 4, que é um jogo contra os Chargers, estando 0-3. A depender da situação do Russell Wilson nesses 3 jogos, você já tem um espaçozinho para falar, Russell Wilson, sabe aquela machucada protocolar de treino, de estou sentindo? Então, essa semana você está sentindo. Não, mas eu estou bem, professor. Não, você não entendeu. Você está sentindo. E por que você está sentindo? Não por causa do seu desempenho. Por que você está sentindo? A gente vai entrar com uma duplinha aí de Jameis e Jackson Dart. Por quê? Porque o Jameis tem experiência, ele sabe segurar a onda. E o Jackson Dart a gente vai botando ali em doses homeopáticas para ver como é que ele se vira. Porque contra um Chargers não é um desafio tão grande. E a depender de como ele for, quem que a gente pega na semana 5? É o primeiro refresco da temporada. New Orleans Saints. Aí contra o New Orleans Saints, você pode meter um Jackson Dart desde o início, aí você faz o inverso. Né? Contra os Chargers, você faz o seguinte. Jameis, você vai entrar porque você é experiente. Se o jogo tiver maroto, a gente mete o Jackson Dart para ele dar rodagem. A dependendo da situação, contra os Saints, Jackson Dart, você entra e se o negócio apertar, a gente vem com o Jameis Winston aí. Então, a pergunta é semana. Semana 1 até 3 ou 4 é Russell Wilson, não tem nem confusão. Daí pra frente, eu acho que vem uma duplinha marota de Jameis Winston e Jackson Dart. Mas, não querendo ser empolgado nem nada, mas eu vi uma frase essa semana que eu acho que tá muito certa. Jackson Dart é a segunda vinda de Eli Manning. Com essa eu fecho a minha análise. Fecho a conta e passo a régua. Então, por isso eu volto à minha abertura. O Russell Wilson pode ser o vilão dessa história. Chegou para ser a espécie de Dr. Manhattan, para você que não conhece o Watchmen, o vilão necessário para o planeta para se juntar a essa conjunção astral aí e fazer o Jackson Dart ser o titular lá em Nova York. O problema do Jackson Dart é suplantar o carisma do Jameis Winston, que é a diversão garantida, é a social media na veia, o cara de dançar na África até sentar na pizzaria em Nova York, meu querido, ele faz tudo. E mais, foi fazer amizade com o Tommy DeVito primeiro, que é para poder ser protegido da máfia também. Você acha que essa amizade tem um interesse? Obviamente não é de graça, assim. Mas, só para fechar o comentário aqui sobre quem deve ser o QB na semana 4, acho que na semana 4, Magal, já dá tempo da sequência Micah Parsons e Chris Jones darem conta da lombar do Russell Wilson. Não vai precisar fingir lesão, não. Ele vai estar lesionado mesmo, de verdade. Eu abri a tabela do Giants aqui, só de curiosidade, para imaginar a estreia do Jackson Dart na 4, né, Magal? Que você tá apostando aí. Então pega o Chargers, ok. Time bom, defesa boa, mas dá para ele, né, molhar o pezinho na água. Aí na 5 vem o Saints. Aí ok, né? Dá até pra imaginar uma vitória, porque o Saints tá... Dá até não, pô. Isso aí, menos de 20 pontos, eu nem comemoro. Saints apontado aí como um dos favoritos ao first pick do ano que vem. Ok. Aí depois, meu amigo, já teve essas duas experiências aí do futebol americano profissional de temporada regular. Fogo, aí ele pega uma sequência de 3 joguinhos que são Eagles, Broncos e Eagles na sequência. E aí na volta ele já vem com o 49ers, depois um Bears, um Packers, meu amigo. Se ele chegar vivo até lá, titular, aí você achou seu franchise. Porque você pegar, já na saída aí, logo depois do Saints, Eagles, Broncos e Eagles, pensando nas defesas que você tá enfrentando, rapaz, não, já é dose pra leão. Depois do Packers, tem Detroit. O calor, não. Sabe quando que amacia? Na semana 16. Que aí você pega Vikings e Raiders, antes de finalizar a semana 18 com Dallas. Tá? Então é um respiro para ter um último jogo. Aí isso me lembra lá atrás, em maio, quando saiu a tabela, e o Magal tava aqui revoltado por conta dos critérios da NFL de construção de tabela. Mas não pode um negócio desse. Meu time foi ruim ano passado. Olha a tabela dele desse ano. O time que foi bem pega os bons, o time que foi ruim pega os ruins. Meu time foi ruim, tá pegando os bons. Como é que faz? Realmente tá... A tabelinha do Giants esse ano, ela tá caprichada, cara. Tem uns 3 anos já, Ticas. Não é esse ano, não. Tem uns 3 anos que é essa palhaçada aí.
Então, Até pra estrear o seu... Second Coming of Eli Manning. Como diz o nosso Rafael Viana, seu olhinho já tá brilhando quando fala do meninão Jackson Dart. Só muita que... bola, é muita bola. E até falar um negócio aqui, Ticas. 2 coisas que eu tava esquecendo. Primeira, peguei leve com a galera do Patriots essa semana, tá? Peguei leve. Porque foi uma sova bem dada. E eu não falei fiquei tranquilo. Não, mas sova no Patriots é tradicional, gente. Isso aí ninguém conta mais, não conta. E eu não comentei do Tommy DeVito, porque eu acho que eles vão fazer aquele golpinho maroto de meter ele no practice squad pra depois, se precisar, trazer ele de volta. E ele já tá sabendo, tá tudo acertado com a máfia, os Barzini, os Corleone já estão tudo. Nosso Flávio Escolástico também chegou na área. Só um detalhe do Jackson Dart. O Brian Daboll admitiu que no primeiro drive que colocou o Dart pra jogar contra o Patriots, ele desligou o áudio do capacete só pra testar o meninão, pra ver como que ia reagir. Ele chegou, mudou as chamadas todas do que seria aquelas 10, 12 primeiras que eles já planejam ali pra começar o ataque. Ele já mudou, escolheu as que ele gostava e fez o time andar em campo. Pegadinha do careca. O gordinho é maroto demais. O Brian Daboll não é de fazer elogios públicos, ele não é de demonstrar muita satisfação com os seus quarterbacks, e dá pra ver quando ele fala de Jackson Dart, ele tá igual o Magal. O olhinho dele tá brilhando, ele dá aquele sorrisinho de canto de boca na coletiva, que você vê que ele tá tentando segurar a alegria dele com a escolha que ele teve no draft. Então, estão apostando aí que o glorioso Anakin, ele acha que é o Anakin Skywalker, né? Ai, meu Deus, ainda tem isso pro Magal ficar feliz. Tá, vamos ver. Vamos ver no que vai dar, né? Mandar um abraço pra galera aqui. Os últimos takes, então, os últimos takes dessa pré-season finale, essa rodadinha final de pré-temporada e já caminhando pro finalzinho do training camp. Veio notificação, aquela que desespera a gente, né? Lamar Jackson sai do treino com lesão. Primeiro falaram que era punho, depois descobriram que era o pé. E aí foi um pisão que ele levou, acho que da própria OL, e foi afastado. Aí começou aquele zum, e aí é um dos caras mais visados, né? Igual o Josh Allen, Joe Burrow, um dos caras, assim, visados pra temporada. E aí o Adam Schefter tava falando que se não fosse grave, nem sei se foi no Pat McAfee ou se foi no outro programa, tava falando que se não fosse grave, o John Harbaugh não diria numa entrevista que tá tudo bem, que ele estava rezando pra não ser nada de muito sério. Que se tá rezando é porque é sério. Aí o Lamar Jackson só foi lá no post da ESPN oficial e mandou um emoji com sorrindo, tá? Então, assim, igual o Justin Fields teve o mesmo caso de tomar um pisão, e aí deslocou o dedo e tal, tá tudo bem, não preocupa. Desmond Watson, nosso gordola, o jogador mais pesado a ser assinado por um time da NFL, infelizmente o sonho acabou. Foi dispensado do Bucs também. E a Microsoft renovou o seu contrato com a NFL para fornecer os Microsoft Surfaces, os tablets ali da sideline, dessa vez com agregando o Copilot, a inteligência artificial, para ajudar aí nas estatísticas, nos tapes, nos ângulos que tanto técnicos quanto jogadores assistem imediatamente após o fim das jogadas na sideline. Então, a IA chegou também à sideline da NFL. Comentários. Vai dar merda porque a medição da bola já tá demorando mais do que com o pirulito em campo. É só entrar com o pirulito, mijando a correntinha, agora você tá esperando, fica olhando pra cara dos caras, olhando pro telão. Não, olha, o problema não é esse, o problema não é medir as 10 jardas de avanço de onde saiu a jogada. O problema é que a posição da bola continua sendo decidida, onde a bola parou no meio do monte, da pilha, pelo juiz que estava com a visão encoberta. Então, se for para colocar inteligência artificial e bota câmera sensor, né? 4D, coloca sensor. Pois é. Então, ou seja, até por isso está demorando também, porque eles têm que digitalizar o campo ao vivo. Ou seja, volta com o pirulito, tá tudo certo. Esse é mais um caso da hype da inteligência artificial. Assim, qual que é a função da IA no tablet da sideline? Pra explicar pro cara qual que é a formação? Ó, que tem técnico aí que vai querer que chama a jogada pra ele, hein? Tem uma galera aí. Não, cara, sério, assim. Pra que você vai usar? Assim, pra te explicar qual que é a formação? Pra você fazer uma pergunta? Assim, o que a inteligência artificial vai te falar ali na beira do campo que você não deveria saber? Então, tá me parecendo mais, sabe o quê? Mais merchan da Microsoft do que efetivamente precisamos aqui pra usar. Aí o pior, né? Depois vai ficar fazendo papinho de mercado de não, agora a NFL estão tomando decisões usando o Copilot. Aí você olha pro Andy Reid, pergunta aí pra IA como é que eu faço pra proteger o Mahomes ali. Porra,
Brincadeira, né? Amigo, você que escuta NFL, etc., você sabe, isso aí é só uma ação de marketing, tá? Só isso. Nada além disso. Nosso Flávio Escolástico pergunta: já temos data para o draft do Fantasy? Temos data. Eu vou passar individualmente com cada jogador das 4 divisões, mas a partir do domingo é o nosso draft extravaganza. 4 drafts seguidos, começando pela Série D, prevista aí 1 horinha para cada divisão, todos ao vivo no Discord, obviamente opcional para quem quiser. Então a Série D começa o draft no domingo 31 de agosto, a partir das 17 horas. E assim vamos, 18 horas a Série C, 19 a Série B e 20 horas a Série A para fechar os trabalhos, tá? Vai ser um belíssimo draft com todos unidos e aquele bullying disseminado entre todas as divisões ao vivaço no domingo. E o nosso Rafael Pimentel, assim como o Magal, falou que antes da live ele estava assistindo filme breakdown, estava assistindo tape. Nosso Rafael Pimentel, somos contra tape, mas como foi do Jackson Dart, ele tá iludido, então somos a favor, tá? Tá igual o Magal. Magal, você assistiu o tape do Jackson Dart ou você tá só pela hype mesmo? Eu assisto o tape e tô cada vez mais apaixonado por esse menino. Só esse brilho no olhar do Magal para fazer ele assistir tape do quarterback na pré-season também, tá? Bom, as notícias, o giro foi esse. Mas vamos para o que interessa, já que fomos chamados aqui pelo glorioso Guilherme Farias de Léo Dias, vamos atacar de Sônia Abrão da NFL. Bora pro Treta na TL. A gente já deu spoiler lá mais cedo, que a novela Micah Parsons continua. E dessa vez ela continuou com novos capítulos inacreditáveis, meus amigos. Primeiro, o Jerry Jones disse no podcast do Michael Irvin que quando ele mandou, lá em março, o contrato pro David Mulugheta, que é o agente do Micah Parsons, a resposta que ele teve do agente foi para ele enrolar e enfiar lá atrás esse contrato. Na sequência, um dia depois, o técnico do Cowboys, o Brian Schottenheimer, disse que as ressonâncias das costas do Micah Parsons, que ele tá alegando que tá com uma contratura aí, que ele não pode jogar, não pode treinar, que as ressonâncias estavam com o resultado limpinho. Aparentemente estava tudo limpo ali no exame de imagem da coluninha do Micah Parsons. Aí nesse meio tempo, o Micah foi lá e deletou todas as suas fotos e todas as referências ao Cowboys das suas redes sociais. E no sábado, no jogo contra o Falcons de pré-temporada, ele decidiu dar uma esticadinha, não sei se é pra mostrar que a coluninha tá doída, tá magoada, tá com dorzinha nas costas. Pau quebrando lá, a galera jogando, todo mundo em pé na sideline. O Micah foi e deu aquela esticadinha, deu uma deitada naquela maca de fisioterapia que fica ali na sideline. Deitou, ficou lá, dando uma esticadinha por um tempo. Então, quando essa novela começou, eu fui um dos que disse aqui que eu achava que era tudo tática de negociação, essa troquinha de farpas gratuita, jogo daqui, jogo dali, mas que a essa altura eles já estariam resolvidos, e o Micah Parsons seria, obviamente, o recordista, o não quarterback mais bem pago da história da liga. Só que eu tô começando a desconfiar que eu estava errado. Parece que esse caldo pode ter entornado mesmo. E vocês? O que vocês estão achando de há 10 dias da temporada, Micah Parsons não treina, troca de farpas públicas e sem notícia de negociação resolvida pro lado lá de Dallas? Ô, Ticas, não sei se você vai lembrar disso, mas quando a gente começou a falar sobre a renovação do Dak Prescott, a gente falou, não tem como renovar pelo tanto dinheiro que eles vão pedir o Dak Prescott, o CeeDee Lamb e o Micah Parsons. Vai sobrar para alguém. Aí renovou o Dak primeiro, obviamente o CeeDee Lamb eles iam renovar, porque não faz sentido você renovar com um quarterback mediano e um wide receiver extra classe para ele, você não dá para ele. Então, é isso. Esses dois aí. E aí, foi o que eu falei lá atrás, que acaba sempre sobrando para a defesa. A estrela da defesa é o Micah Parsons. E é isso que acabou acontecendo. Provavelmente, essa primeira proposta do Jerry Jones merecia muito isso, porque vou lembrar que foi ele quem trocou, e aí ajuda muito a gente ter visto agora, essa semana, a série do Cowboys, o Herschel, que era o principal jogador, principal running back da liga jogando no Dallas Cowboys, quando ele queria remontar o elenco inteiro. Ou seja, o Jerry Jones trata os jogadores como se fossem assets, né, recursos do time. Ele tá aí para o Dallas Cowboys, ele não tá aí para o Micah Parsons em particular.
quem tem que cuidar do interesse do Micah Parsons é o próprio Micah Parsons, e essa história de que estamos com uma dorzinha nas costas, minha lombar não tá bem, para não treinar, é mais velho que andar para frente. O caldo já entornou sim, e se não pagar o cara, ele vai embora. A panturrilha do John James e a coluninha do Micah Parsons, os dois a 80 por hora. Quem que vai chegar na frente? Bom, Ticas, primeiramente, queima quem garal. Eu quero mais é que o bicho pegue, eu quero mais é que um mande enfiar na cara do outro, eu quero o Micah Parsons encontrando o Jerry Jones no corredor e querendo perder o réu primário dele no Estatuto do Idoso. É isso que eu quero confusão. Dito isso, eu continuo achando que se o Micah Parsons tiver culhão, se ele tiver hombridade, ele vai para qualquer outro time, mas não aceita a grana do Jerry Jones. Ele tem a faca e o queijo na mão, ele é um bom defensor, ele tem a faca e o queijo na mão para mandar uma mensagem poderosa para todos os donos da NFL. Agora, Magal, não é mais só sobre o dinheiro, né? É sobre o dinheiro que o Micah Parsons quer ganhar. Se ele não ganhar o dinheiro que ele quer ganhar, ele tem que ir para outro lugar. Mas a dúvida é se agora não é mais sobre dinheiro. Não, sim, exatamente. Agora não é mais sobre dinheiro. Agora é sobre posicionamento. É sobre o seguinte, eu vou falar assim, não é porque você tem a grana que você vai ter controle total sobre o meu futuro, sobre a minha carreira. Por isso que assim, eu falo isso brincando, mas é sério. Se eu fosse o Micah Parsons, eu iria para um rival de divisão, para mandar uma mensagem claríssima. De falar assim, você não me respeitou como jogador, então agora você vai ter que me respeitar como adversário, porque eu vou bater no seu ataque, que eu conheço muito bem, inclusive. Claro, falei brincando dele que ele deveria vir pro Giants, mas ele tem um Eagles e tem um Commanders para ir, que são times onde ele cairia como uma luva. Eu chegaria pro meu agente, que pelo visto também gosta de uma baixaria, e falaria, irmão, é para passar a usar para esses dois times aí, o Giants em terceiro. Porque mesmo no Giants, seria maneiro, a defesa lá tá arrumada, a defesa lá tá gostosa de ver jogar. Eu iria, porque o cara tem que se posicionar, Tica, sabe por quê? Se chega agora e acontece, como aconteceu, por exemplo, com o Trey Hendrickson aí, apesar que o caso dele não teve tanto desrespeito assim, né? Teve o desrespeito, mas não foi esse nível. Não, e é outro momento de carreira também, outro momento de carreira. Se ele chega agora e aceita a grana de Jerry Jones, cara, ele tá mostrando que ele é uma little bitch. É isso, sacou? Ele é uma putinha, é isso. E já vai ser pior do que o caso do Myles Garrett, né? Porque o do Myles Garrett mandou a cartinha, se despediu, mas foi mais rápido e não teve crítica pública do time em relação a ele. Sacou? Né? O time sempre abafou assim, ó, não, a gente vai se resolver, a gente vai convencer o Garrett a ficar. E o Jerry Jones não, o Jerry Jones assim, eu fiz minha parte, ele não aceitou, agora, e assim, quando você fala só a minha observação sobre o seu critério dele bater o pé para ser trocado, ele não pode sair do Cowboys a hora que ele quiser. Ele tem um contrato para jogar esse ano 23 milhões. Se ele quiser sair, ele vai ter que continuar com essa dorzinha nas costas, porque eu acho que tá muito claro que ele não vai jogar por esse contrato, pelo Cowboys. Ele vai ter que continuar com essa dor nas costas a temporada inteira. E aí, uma temporada sem jogar, o quanto isso compromete também no desempenho do cara para conseguir uma troca e assinar com outro time ano que vem. Pois é, a situação dele não é simples. Não. Mas ele precisa se posicionar. Se ele aceitar a grana e voltar a jogar, cara, aí pra mim ele assina o cheque de se vendeu mesmo, entendeu? E eu acho que se for pra você se vender mesmo, se não tem jeito, eu prefiro correr esse risco. Então beleza, vou ficar um ano sem jogar, ou jogando só de vez em quando, empurrando com a barriga, e vou sair. Eu ia preferir pra me posicionar em relação à carreira, porque é maior do que só essa temporada. É a carreira do cara, é o seu legado ali, sacou? E aí, qual é o legado que você vai deixar? O legado de que você foi pisoteado, maltratado, desrespeitado e depois abaixou a cabeça e aceitou o cheque? Eu não faria, sacou? Ainda mais que a gente não tá falando aqui de pobre de assalariado. A gente tá falando de um cara que já tem o pé de meia, inclusive se ele quiser mandar todo mundo pra casa do cacete e aposentar e fazer outra coisa, ele pode. Passar fome ele não vai. Mas ele quer continuar jogando, ele tá em alto nível. Concordo que ele tem que correr atrás. A gente tá falando do futuro Hall da Fama, né? Um dos poucos caras que foi comparado com o Lawrence Taylor em algum momento. Então, tipo assim, é muito complicado pensar até no que o Cowboys ia pedir pra poder despachar ele. E mais, Ticas. Se a questão é grana, e como o Wallace bem falou, o Jerry Jones trata todo mundo como asset, como grana, na grana você resolve inclusive com o Jerry Jones.
Você molha a mão do velho lá e resolve esse contrato aí e vai embora. O velho quer dinheiro. O que eu temo é esse conluio velado entre os donos, né? A única coisa que pode realmente ameaçar o futuro do Micah Parsons na carreira. Mas eu, se fosse ele, cogitaria inclusive aposentar. Aposenta um ano e desaposenta ano que vem, que você tá livre do contrato. Né, um problema irremediável na coluninha que não aparece no exame de imagem, mas se o cara falar que tá doendo, como é que você vai falar que não tá? Né? Tô incapacitado aqui, ó, ao ponto de eu precisar deitar na maca na sideline do jogo da pré-temporada. Muito complicado. Daqui a pouco a gente vai falar da série, e eu acho que na série a gente começa a entender melhor esse mecanismo maluco da cabeça do Jerry Jones. Não tô dizendo que seja o caso, tá, Ticas? Mas é uma informação médica que precisa para o amigo ouvinte. Dor nas costas na lombar pode, inclusive, ter raiz em estresse e ansiedade. Você pode ter o exame limpinho lá, sentir dor na lombar constante por causa de estresse e ansiedade. Então, nem dá para virar pro Micah Parsons e falar assim, é mentira que no exame não tem nada. Porque tem evidência médica que você pode ter dor nas costas sem ter nada no exame. E tem o contrário também, pode ter uma hérnia zona lá e não sentir dor. E ele pode falar assim, eu tenho um motivo psicológico. O motivo psicológico chama Jerry Jones. Pronto. Tá muito complicada a situação, cara. E é uma situação definidora da carreira mesmo. Como o nosso Anderson Braudos aqui, um ano parado pode fazer com que a carreira do cara mude completamente de rumo, né? E o do Cowboys, se entender que, de fato, o Micah não vai jogar mais por Dallas e for pro mercado, ele vai pedir um valor tão absurdo que vai ser até difícil um outro time querer pagar, né? E tem que ter o cap para pagar o contrato renovado também. Então é onde, de repente, o Eagles não vai conseguir, um Commanders não vai conseguir, talvez o Giants consiga. Estão falando no Patriots. Então, essa conta, ela vai ser muito difícil de ser feita. Mesmo ele admitindo ganhar menos para ir para um time melhor ou um time que ele seja mais respeitado, essa conta não vai ser fácil, tá? O caça-rato topou jogar no esporte para tirar do rebaixamento. Fica aí o exemplo. Belíssimo exemplo. O Vitor Leme também chegou aqui na área, mandando o seu alô, falando também do nosso Anakin, já falamos bastante. E ele achando que a revolução era italiana, não é. A revolução é estelar, na verdade. E aproveitando a presença do nosso Anderson Brau ao vivaço, vamos falar que teve outra tretinha gostosa também de quarterbacks. Por quê? Primeiro, o Joe Flacco já está garantido titular semana 1 pelo Browns. Aí ele estreou na pré-temporada contra o Rams e não arrumou nada, ou quase nada. Foi lá, molhou o pezinho também, viu que não ia dar em nada, saiu. Aí veio o Dylan Gabriel, jogou bem, achou um TDzinho, movimentou legal, comandou bem a OL. Legal, Dylan Gabriel, segundo jogo seguido, indo bem. Foi pro banco, veio o Shador Sanders. E aí, aquele primeiro jogo, esquece. Shador Sanders teve jardas negativas. Tomou não sei quantos sacks, segurou a bola mais do que devia. Não conseguiu ajustar uma proteção, não arrumou nada quando esteve em campo. Ao ponto que, quando chegou no 2-minute warning, com a possibilidade de virar o placar, o Kevin Stefanski mandou o Shador pro banco e trouxe o Tyler Huntley, que a essa hora já foi até dispensado do Browns. Então agora voltou a ter 5, não tem mais 6 quarterbacks lá. Mas quem veio para fechar o jogo e acabou conseguindo a virada de fato na campanha foi Tyler Huntley. E aí agora tem gente achando que aquela primeira apresentação que gerou todo o hype do Shador contra o Panthers foi só um sonho de uma noite de verão, enquanto tem outra parte que defende que não vale a pena o Shador ficar no campo e conduzir a campanha da virada, porque aí a pressão que já estava grande ia aumentar ainda mais. Todo mundo falando, não é o Flacco que tem que ser titular, não é o Dylan Gabriel, nem o Kenny Pickett que tem que ser reserva, tem que ser o Shador Sanders, no mínimo QB2, que, quiçá, começar a titular lá em Cleveland. Então, qual dessas duas versões vocês acreditam mais? A de que o Shador foi preservado para isso não gerar uma pressão para cima dele, caso ele conseguisse a virada, ou realmente esse é o Shador mais perto da realidade, não o que a gente viu contra o Panthers lá na semana 1? Olha, difícil, Ticas, porque você sabe que eu tenho minhas questões em relação ao Shador Sanders. Pode ter sido sonho de uma noite de verão? Pode. Se tem gente duvidando do Jackson Dart, apesar dele ter feito jogos brilhantes na precisão inteira, o Shador só fez um. Eu acho complicado. Agora, uma noticiazinha de última hora aqui, Ticas, tá? Do próprio Mike Garafolo, tá? Que teve uma movimentaçãozinha aí em relação ao Kenny Pickett. Tá sabendo qual é?
Acabei de ler aqui o nosso insider de Cleveland, Anderson Brown, direto no chat, ao vivaço. Direto de Cleveland. Aí, ó, a gente comentou que o Abe O'Connell machucou 6 ou 8 semanas fora, o outro é Ken Miller, o outro que tava lá. Ken Miller. Jacoby Myers pediu, agora o Jacoby Myers pode ficar feliz com os 10 milhõezinhos no ano, porque vai ter Kenny Pickett como opção de quarterback, caso o Gene Smith não dê conta do recado lá em Las Vegas. E é -1, agora só tem 4 quarterbacks no roster do Cleveland. Já deu uma... Ouvi dizer que o Deshaun Watson tá melhorando o Aquiles, em breve vai querer voltar. Quem sabe? Mas ele ainda precisa mais tempo no banco aí, acho que mais uns 4 anos ainda pra melhorar esse Aquiles aí. O problema, Ticas, eu acho, do Sanders é o que a gente estava comentando do Jackson Dart no caso do Giants. É você botar ele muito cedo e queimar o moleque, entendeu? Sendo que ele já vem hypado, ele se auto-hypa, né? Não precisa de ninguém hypar ele mesmo já vem altamente hypado, né? A família também não ajuda. Então, eu acho que é prudente dar uma protegida no Sanders, porque se de fato ele for um quarterback bom que resolve, porque o Joe Flacco não vai resolver, né? Vamos ser honestos aqui, o Joe Flacco é o tampa-buraco ali. É o step linguiça, né? Você botar ele e rodar até chegar no borracheiro. Mas deixa eu fazer um parênteses. Precisamos estar preparados para Joe Flacco, levando o Browns até um playoff aí, ganhando uma rodada de wildcard, chegando no divisional, mesmo perdendo, a gente tem que estar preparado para um caso de Hall da Fama do Joe Flacco, tá? Fecha parênteses, porque não dá tempo da gente dissertar mais sobre isso hoje. Mas eu vou deixar esse... Eu vou só lançar essa aí, tá? Você abriu, fechou parênteses, né? Mas tudo bem, né? Tá certo. Mas eu acho prudente dar uma protegida no Sanders aí, até porque também o Tyler Huntley também não é pra ninguém se animar, né? Entrou, virou a partida. Tá bom, confia nele aí pro resto da temporada. Vamos ver o que acontece. Ainda mais essa divisão aí. Vai nessa. Não é. Você tem que pensar com médio e longo prazo. Médio e longo prazo, a sua aposta tem que ser no Sanders. É isso. Mesmo com o Dylan Gabriel jogando melhor e apresentando mais? Porque é aquele negócio, Ticas. É o cara que joga mais. É o efeito Taylor Heinicke, entendeu? O cara joga bem um jogo 2, você fica animado, depois ele não entrega mais porra nenhuma. Taylor Heinicke tava aí, ó, jogando preciso no Chargers, ninguém dando a menor bola pra ele. Ô Ticas, eu vou manter o meu comentário que eu fiz lá na primeira semana de pré-temporada. A magia da NFL é ter um Carolina Panthers que é um time tão disfuncional que faz até o Shador Sanders parecer um jogador de NFL. E aí eu acompanhei um pouco mais esse jogo do Rams. Hoje o Dylan Gabriel tá jogando melhor do que o Sanders. Contra um time mais funcional, contra um time que botou pressão, contra o Rams que já tá 3 semanas dentro da pré-temporada e que vem aí para poder tentar o título da própria divisão. Então, contra um time melhor, o Dylan Gabriel apresentou mais armas. E o Shador Sanders foi simplesmente amassado por uns caras que não vão nem fazer o rosto do próprio Rams. Então, é aquela magia, né? A magia do Shador Sanders foi estrear contra o Carolina Panthers. Um beijo pro Andrew Zaporni. Rapaz. Pelo menos uma peça eles já moveram nesse tabuleiro, despachando Kenny Pickett para Las Vegas. E tem que levar assim, em consideração também que o Dylan Gabriel, além de ter, juntando os 2 jogos, cada um jogou 2 jogos, né? Os 2 jogos, cada um jogou, o Dylan Gabriel ter ido melhor, que ele representa o investimento de capital de draft maior. Que ele é um draft de 3ª rodada contra o Shador de 5ª rodada. Até você pensar numa eventual trade, numa eventual recompensa aí para despachar esses calouros, você leva isso em consideração também. Então, vamos ver. Em breve vai sair esse depth chart aí pra gente se divertir. Tem uma vantagemzinha do Dylan Gabriel, que ele é um jogador mais parecido com o Flacco do que o Shador Sanders também. Você pode contar muito na hora de rodar o ataque. De estilo, né? É verdade. E o nosso Rutin, obviamente, totalmente imparcial, concorda plenamente comigo, que o Flacco tá aí na beiradinha de mais uma boa temporada de fazer o seu nome aí como futuro candidato à Hall da Fama, tá? Respeito, Elite, respeito. E continuando na família Sanders, semana passada eu dei TD, pela humildade de não ficar fazendo questão de dar a jersey do primeiro jogo pro pai, que é Hall da Fama da liga. Aí no sábado, o irmão menos famoso da família, o safety do Buccaneers, Shiloh Sanders, na verdade agora é esse, ele foi ejetado depois simplesmente, numa troca de carícias ali no final de uma jogada, ele simplesmente deu um soco no jogador do Bills. Mas parou ali, tapa pra cá, fechou a mão e pum, soco no capacete. Ejetado e agora também
dispensado do Buccaneers. Ele passa pelos waivers, então se nenhuma outra equipe reivindicar, ele até pode ser contratado para o time de treino, para o practice squad do próprio Buccaneers. Será que alguém arrisca chamar esse aí no waiver? Não, vou dar uma oportunidade para o Shiloh Sanders, porque apesar do sobrenome da pressão aí com o irmão mais famoso, pode ser que ele renda alguma coisa aqui na minha defesa. Bem-vindo a Miami, Shiloh Sanders. A cara de Miami pegar, já tá na Flórida mesmo, já é rapidinho chegar lá em Miami, e Miami tá precisando de secundária, joga de safety, joga de cornerback, nós estamos com as portas abertas por lá, porque simplesmente não tem ninguém, o nosso principal cornerback é o Storm Duck, por isso, Shiloh Sanders, um abraço, vem pra Miami. Sabe o que eu achei mais ridículo dessa história aí, Tips? Que claramente o cara do Bills estava botando pilha nele. A jogada não era daquele lado e o cara, em momento nenhum, ele vai quando ele vê a flanela, ele comemora como se fosse o touchdown. Cara, é tão absurdo que se o Shiloh Sanders fica quieto, era capaz de ele conseguir uma falta pra ele. Porque a bola não tava lá e o cara tava empurrando o Shiloh Sanders de tudo quanto era jeito, tentando botar a mão na cara dele. E detalhe, aí ele, primeiro erro, ele cai na pilha, e segundo erro, cai na pilha num jogo de preseason, irmão. De preseason não tá valendo nada, você tá caindo na pilha de um maluco que você não sabe nem se vai continuar no time, entendeu? Pô, se você realmente, assim, pegou pilha, se você não conseguiu segurar, pegou pilha, se controla só ali e dá um recadinho pro cara pra quando você se encontrar com ele na temporada regular. Aí na temporada regular, primeira oportunidade que você tiver, dá-lhe uma capacetada no meio do peito do maluco, mas pelo menos você já fez o roster e pelo menos já tá na temporada regular. Mas não, cara, é um lance tão imbecil, mas tão imbecil, que eu vou até dar a volta aqui de 180 graus, Chico. Eu acho que eu não teria cortado ele, porque claramente é sanhaço de moleque novo, sacou? É um lance que você sentar com um moleque, um cara experiente, não é o técnico, um safety experiente, senta com o moleque e fala assim, irmão, para de pegar a pilha dos outros, pô. O nego vai falar naquele filme Arremessando Alto, o Adam Sandler fala isso com o cara que ele tá treinando. Assim, ó, quando você entrar na quadra, os caras vão pegar no seu pé o tempo todo. Você tem que ser um bloco de gelo, pô. Os caras vão pegar no seu pé o tempo todo. O cara é safety. Cara, os caras vão pegar no pé dele a vida inteira vai ser gente pegando no pé dele. Então, sinceramente, dando um giro de 180 graus, eu não teria cortado. Eu teria chamado na X e falado assim, irmão, vamos ver o vídeo comigo? Vamos ver o vídeo comigo? Senta aqui. Preciso. O cara chegou só pra te botar a pilha. Esse maluco pode estar vendendo seguro daqui a um mês. O que você tá pegando pilha? Então vamos pegar essa lição aqui? Não pegue pilha. Você quer devolver? Tem formas de devolver, machucando o cara e ainda fazendo jogadas pro seu time. Vamos ser inteligentes, vamos usar a cabeça. Mas, significa que ele saiu da NFL? Eu acho que não. Eu acho que ele vai cair, essa gravidade inversa, ele vai cair pra cima em algum lugar aí. O Oli deu bem-vindo a Miami, mas o nosso Ruchin, ele lembrou aqui, muito imparcial como sempre, um abraço pra ele, que aceita no Ravens. E o Ravens, ele tá precisando de safety reserva lá, e tem toda aquela carinha de vai sair barato, ele é undrafted, não vai ter que investir pique nem nada, porque é o waiver, se chegar na posição. Ah, não, aqui a gente tem a cultura forte, a gente consegue moldar esse moleque pra ele ser útil. Não que ele vai ser uma estrela, que ele vai ser a segunda encarnação do Dion. Não. Mas ele vai ser útil numa rotação aqui, a gente consegue botar esse cara no trilho. Não tinha pensado nisso, mas o Ruchin pode ter razão. Realmente o Ravens tem toda a pinta de reivindicar um cara desse, pelo menos pra testar. Vai fazer igual o Dontae Johnson, lembra? Não, ele deu problema em tudo que foi lugar que ele passou, mas aqui vai dar certo. Ele deu problema também, mandou embora, despachou, ainda deu uma manobra pra ganhar uma pique de... Como é que chama aquela pique de... Uma pique que você ganha quando você perde um jogador que você foi... Você usou uma pique na troca. É pique compensatória, né? Compensatória, isso. Pegou a pique compensatória. Então, tô achando que tem carinha de Ravens mesmo, muito bem apontado pelo nosso Ruchin Talmac. Chega de treta. Agora tem um resenha etc. saborosíssimo. Vamos falar de Jerry Jones e seus Cowboys, que estreou na Netflix na semana passada, com o nosso tradicional resenha etc.
Cara, uma produção pra gente que tá acostumado a assistir com frequência aí Hard Knocks, que eu sou defensor, continuo sendo. Quarterback, que é muito na fórmula Drive to Survive, a gente está sempre comentando, já que na Netflix. A gente se deparou com um documentário de 8 episódios sobre a dinastia do Dallas Cowboys dos anos 90, desde a compra no final dos anos 80 pelo Jerry Jones, da franquia, e é muito mais estilo Last Dance, uma qualidade de produção, uma qualidade de trilha sonora, qualidade de imagens de arquivo completamente diferente dessas outras que a gente está acostumado a ver, acompanhando coisa mais recente, principalmente a Quarterback, né, que é esse esquema de temporadas igual o Drive to Survive, que são os jogos, né, meio que no formato que a gente já se habituou. Então, assim, eu fiquei muito impressionado com a qualidade da produção, por si só ela já vale a pena, que até no negócio das letrinhas na timeline, nos números dos anos na timeline, vai fazendo a ida e a vinda de acordo com a retrospectiva. Então vai para os anos 90, volta para os anos 60, quando o Jerry Jones era jogador do college, depois volta para os anos 90, com a dinastia se formando. O estilo total de Last Dance. Para mim também, um documentário que prova como que a NFL é o melhor reality show que existe. Você pode gostar de ver tape, de ficar no Twitter discutindo tática, assistindo tape para discutir formação de OL, tudo bem, mas esse tipo de documentário é muito o que nos motiva a conversar sobre a NFL. São as histórias que são contadas, os personagens, os bastidores. O documentário é um show nesse sentido. Então, assim, para começar, comparando com o que a gente tem o hábito de assistir Hard Knocks Quarterback, eu acho que essa série ela é muito, muito boa, né, Magal? A maior prova disso sou eu, Ticas. Porque eu, de ouvir falar de Cowboys, eu já desanimo. Eu já reviro o olho. De ver a logo, de ver a estrela, eu já reviro o olho. De ver papinho de America's Team, cansaço, ranço. Mesmo assim, cara, porra, eu curti. Eu curti. Muito bem produzido e acho que eu não sei porque eu não sou da comunicação, né? Não sei se isso é roteiro ou o que é, mas o fato deles ficarem fazendo essas indas e voltas no tempo, eu acho que funcionou muito melhor do que se fosse uma coisa cronológica de falar lá do... Você vê que você já começa falando do Jerry Jones, que nem foi o primeiro dono. Só vai falar do primeiro do dono anterior, né, do Jerry Jones, lá pro meio do primeiro episódio, assim. Tem todo o paranauê do Jerry Jones, do como é que ele ficou rico, não sei o que, E quando o cara aparece, o cara que vendeu o time pra ele, o cara aparece quase como se fosse um coadjuvante, assim, né? O cara que era o dono aí, que beleza. E até quando fala da negociação, fala muito mais da perspectiva do Jerry Jones do que da perspectiva do cara que estava vendendo o time. Então, é uma produção muito melhor. Eu acho que o roteiro é maneiro, se é que isso é o roteiro, né? Essa forma de contar a história, de ir pra frente, voltar, trazer os personagens. Eu confesso que eu não gosto muito dessa coisa meio machão mal encarado, de fazer esses takes do cara sentado sério, assim, e aí a câmera vem e vai passando assim, fazendo uma panorâmica, ou sei lá como é que chama, vai passando assim na frente e o cara fazendo aquela cara de... Porque eu não consigo não imaginar o cenário da gravação e alguém falando assim, Troy Aikman, agora faz uma cara de mal que a câmera vai passar. Aí ele, não, tá bom, beleza, vamos pro primeiro take. Aí a câmera passa na frente dele, ele, cara, você é o Troy Aikman, eu sei quem você é, eu vejo você fazendo palhaçadinha na transmissão. Então, eu não vejo muito por que ficar fazendo essas caras de mal pra introduzir o cara, entendeu? Apesar disso, eu gostei. Se fosse no velho esquema dos bonequinhos da Globo, do jornal Globo, seria o bonequinho em pé batendo pau. Não, e exatamente isso é uma opção de roteiro, Magal, que quando você segue a história ao invés de seguir a cronologia. Porque o melhor jeito de você fazer uma coisa chata é seguir a cronologia certinha, né? Porque, obviamente, quem não viveu, quem tá longe da emoção, nunca vai captar a história em si. Então você segue uma linha histórica e aí você vai nas emoções, no pensamento e fulano e tal. Achei bem legal, só que eu discordo um pouquinho do Magal, porque ficou bem obscuro de como é que o Jerry Jones ficou rico de verdade. Porque, na real, ele fala que ele pegou dinheiro emprestado para poder furar uns postos de petróleo. E aí, dá pro meio dos segundo ou terceiro episódio, tem ele falando que tinha até uma reunião com Jimmy Hoffa, que é um sindicalista americano que desapareceu, foi morto, teoricamente, supostamente morto,
pelas forças obscuras dos Estados Unidos, não se sabe se pela CIA, se pela Ku Klux Klan, se pela máfia. Ele estava enrolado com todo mundo, ele simplesmente desapareceu e nunca ninguém encontrou o corpo dessa criança aí. E aí, magicamente, esse assunto meio que dá uma morrida e não se sabe. Sabe-se que o Jerry Jones furou o poste de petróleo e ganhou muito dinheiro nessa hora. Mas como é que ele conseguiu o dinheiro para poder fazer isso aí? É bem nebuloso até hoje. E hoje ele é... E o engraçado dessa história, Wallace, é porque quando vem traçando o paralelo dele pós-universidade, e ele representante comercial e empreendedor. Aí ele tem pizzaria, vende sapato, vende toalha de mesa, faz um monte de coisa. E aí com 28 anos, ele preparou uma proposta para comprar o San Diego Chargers. Exato. Então você imagina, saiu da faculdade, sei lá, com 23, 24... 4 anos depois, vendendo sapato e pizza, ele tava dando uma proposta no San Diego Chargers. Aí realmente depois fala do Jimmy Hoffa e você fica assim... supostamente, olha, pra gente... Tem coisa aí... Pro nosso jurídico não matar a gente, supostamente ele é o famoso laranja que deu certo. Uma hora ele deu um tombo em alguém. E aí, eu desconfio muito, porque no primeiro episódio ele falou assim, não, e aí o meu pai veio me procurar, minha noiva veio me procurar achando que eu ia me machucar. Eu falei, gente, isso não pode estar bem. Esse negócio não pode estar bem. Esse momento, Wallace, foi quando chegou na família o nome de quem que ele estava sendo laranja. Assim, você tá mexendo com fulano, cara, sai disso aí que vai dar merda. E aí ele... você matou a charada, é o laranja que se deu. Sendo que o pai dele impede ele de fazer os negócios com o Jimmy Hoffa. Então o pai dele o Jimmy Hoffa ele consegue tirar. Agora, quem depois se intrometeu lá no meio para poder financiar, não o Dallas Cowboys, mas financiar o negócio dele de furar petróleo por aí, agora... Aquele papinho do estava devendo 50 milhões, investi tudo em um poço e só esse poço me deu 100 milhões. Isso aí não acontece assim, né? Agora, curti muito, eu já sabia a história do banqueiro, né, que era o ex-dono do Dallas Cowboys, que é por conta das falências dos bancos que ele é compelido a vender, né? Ou seja, você tem que ser bilionário para ter, não é bilionário para depois, você não tem que virar bilionário com o time, né? E principalmente o chapeuzinho, né? Na verdade, o EPI do Jerry Jones é um chapéu de cowboy, não é um capacete normal de petroleiro, não. Ainda sobre a produção, o nosso Austin Ferreira diz que a temática texana, faroeste também, ela contribui muito para a qualidade da produção, né? Tanto de cenário, então eles fazem todos os conflitos, né, baseados em duelos de faroeste, e na trilha sonora, que a temática é sempre relembrando os clássicos do faroeste, né, com trilhas épicas e os momentos de tensão tanto dos jogos quanto dos depoimentos. Isso contribui muito para a produção. Sérgio Nogueira chegou atrasado, mas chegou a tempo de mandar sua boa noite. E o Clay Lewis também comenta aqui que ele mal consegue esperar pelo início da NFL, a gente também. Um abraço para ele. Hugs para ele. Hugs for him, tá? Comentando aqui na nossa live. Cara, sobre o Jerry Jones e esse histórico que eu acho interessante. Eu sabia, já tinha ouvido que ele tinha jogado futebol universitário. Mas eu não sabia que ele tinha sido campeão nacional. Cotton Ball. Isso pra mim foi muito interessante. Cotton Ball. Jogou no Cotton Ball. Não, ele fala campeão nacional. Ele fala que é um título nacional, porque o Cotton Bowl podia... Hoje ele é só mais um bowl. Ele não é o playoff da NCAA. Porque na verdade eram esses bowls todos, o Orange Bowl, o Cotton Bowl, o Rose Bowl, eram todos títulos antigamente disputados, porque não tinha um ranking nacional. Então todos os vencedores de bowl na década de 60 se declaravam campeões nacionais. Isso, exato. E aí a Arkansas ganha e ele tá junto, e aí eu posso falar, o Magal tá aqui, cara, a frase que ele fala logo em seguida, que depois daquele título, eu até arrepio, nenhum dos jogadores que estava em campo é a mesma pessoa, eu posso te falar de cadeira, cara. Depois do título da segunda divisão, nenhum dos imperadores que ganharam ali são a mesma pessoa. E a gente tá unido para sempre numa coisa que é muito maior do que a gente, nós mesmos, de personalidade. E aí, esse histórico eu acho interessante, inclusive o contato dele com os dois técnicos que são os vencedores lá no Cowboys, tanto o Jimmy Johnson quanto o Barry Switzer, que eram um treinador e o outro companheiro de time, em Arkansas, e cada vez que eu ouvia Arkansas, a gente lembrava do nosso Batata também, né, porque não faz sentido nenhum essa pronúncia. E uma coisa que a gente já imaginava, a gente já meio que sabia, mas que a gente tem comprovado ali. Fale o que quiser das doideiras do Jerry Jones, mas que é um cara
completamente alucinado, bitolado, apaixonado com futebol americano. Ele é. Ele gosta de ganhar dinheiro, ele gosta de ser empreendedor, ele foi decisivo também para muita coisa que fez a NFL ser o que ela é hoje, inclusive essa expansão, esse tamanho todo. Tem o dedo claro do Jerry Jones, é muito provavelmente o dono de time mais influente da história, é muito provavelmente, isso não é um exagero, por mais que o documentário passe pano para algumas coisas, mas falar que esse cara não gosta de futebol americano é loucura, dá pra ver que o cara gosta mesmo. Mas ainda sobre essa questão da influência, vocês acham que é mais chapa branca, no sentido de vangloriar demais o Jerry Jones e afagar demais a família Jones, no estilo que a The Dynasty fez com o Robert Kraft lá no Patriots, ou é na medida certa, tanto que o último episódio ele se dedica basicamente a falar do fracasso dos últimos 30 anos e a dificuldade dele conseguir repetir o sucesso da década de 90. É na medida certa ou ainda é chapa branca? Só um detalhe. Um autor, que agora me fale o nome, que escreveu um livro sobre a dinastia dos anos 90, ele falou que o documentário é uma masturbação ao Jerry Jones explícita. Ele considerou, assim, chapa branca ao extremo. O que vocês acharam desse apelo, desse enfoque sobre o Jerry Jones? Eu não acho que um documentário desse vai ter algo sensacionalista ou até espizinhando em quem autorizou fazer, né? Isso aí eu não espero nunca, não. Mas eu acho que tocou em pontos, em feridas que o próprio Dallas fazia até questão de deixar mais para trás. Por exemplo, o Jimmy Johnson é um cara insuportável. Você vê os jogadores falando mal dele e ele mesmo admitindo. O Jerry Jones fala dele, ele mesmo admitindo que às vezes levou os caras além do que podia, mostrando os treinos de antigamente, falando que hoje em dia os treinos de antigamente não poderiam ser feitos, senão, na verdade, é porque a cultura era outra e tradicional. Hoje em dia, uma montanha dessa de 130 quilos vira a mão na cara de um velho daquele e ele morre, se ele fizer o que ele fazia durante os treinamentos ali. Hoje em dia, o atleta ele é muito mais autoconsciente do que ele pode fazer, do que podem fazer com ele, do que os abusos que aconteciam antigamente. O cara cortou um running back depois de um jogo que não estava valendo nada, só para mostrar autoridade na sideline ali, entendeu? Se ele faz isso hoje com um cara que vem do college, o cara vai para cima dele. 100% de certeza. Mas nem é questão de ir pra cima não. Porque ele tá empoderado fisicamente, não. É porque hoje existe um CBA que limita exato, né? O quanto de abuso um superior hierárquico pode fazer com o subordinado. Né? Exato. E assim, o cara vai pra cima dele nem pra matar o velho, mas assim, uma mãozada que ele dá no velho, o velho vai morrer. Mas é isso, assim, acho que botou o dedo nas feridas, em algumas feridas que o próprio Dallas não colocaria se fosse fazer só o Dallas, o documentário. Mas acho que, é óbvio, tem a sua dose de chapa branquíssima. Não, tem que ter, porque é o seguinte, cara, tá todo mundo participando, pô. Só quem foi enganado pelo documentarista foi o Michael Jackson. Deixou o cara entrar lá, filmar tudo, e o cara depois acabou com ele no documentário. Mas o Jerry Jones não é bobo, né, cara? Se ele libera um documentário, o documentário não sai sem a assinatura, o carimbo final dele ali. De assistir, ou de alguém assistir pra ele e falar assim, não, pode liberar. Claro, mas eu não achei mais chapa branca que o The Dynasty. Eu acho o The Dynasty mais chapa branca. Porque esse aí, pelo menos, ele mostra a malandragem do Jerry Jones. Até essas coisas que não são ditas e que ficam no ar foram aprovadas, entendeu? Esse papinho mesmo que a gente falou do poço de petróleo que deu 100 milhões aí e que salvou ele da dívida, cara, ele fez questão de deixar. Ele sabe que quem é bobo não vai cair nessa história. Mas ele deixa a dúvida na cabeça do povo. Você pensa o que você quiser, a minha versão é essa. Então eu achei menos. Eu achei o The Dynasty bem mais, assim. E olha que eu tenho um ranço com os dois times, então eu não estou enviesado aqui, né? O The Dynasty eu achei bem mais, assim. E não vi também... eu acho que se fosse chapa branca de verdade, a própria organização dos episódios ia ser diferente. Essa parte final aí, né, dos últimos 30 anos, ela ia ficar lá para os últimos 20% do último episódio. E provavelmente ia terminar numa crescente, né? Terminar assim, não, porque continua sendo America's Team e vai voltar e não sei o quê. E não, eu achei que foi um final até ok, um final até tranquilo, sossegado, dentro do que poderia ser um chapa branca, entendeu? Nosso Sérgio mandou um salve, mas disse que vai conferir na íntegra amanhã no Spotify, abraço pra ele. E o Austin Ferreira lembra muito bem que o título de Arkansas
com Jerry Jones e Jimmy Johnson em campo foi contra o Nebraska do nosso Pablo Bira. Um abraço pra ele também. Tá sumido aqui da live. Agora, esses caras parecem personagem inventado, né? Jerry Jones, Jimmy Johnson. Não, e quando você vê os vídeos e os depoimentos da década de 60 lá, eles jogando em Arkansas contra o Nebraska, bicho, é difícil imaginar um negócio mais redneck, mais caipira americano do que aquilo. Já melhorou muito, mas você começa a ouvir os caras falando, é um compilado de ranheta, né? De porta rangendo. Impressionante. E é muito cultural, né? Você vê também como que é uma coisa muito estabelecida do futebol americano culturalmente no país, principalmente essa parte aí, meio oeste, é uma doideira a relação dos caras com os times. E aí, para finalizar, já que o grande aspecto tá no nome do episódio, né? E aí tem a ver com o histórico também, e é uma tradução que eu entendo que seja difícil de fazer, porque o original é Jerry Jones, The Gambler, o apostador, e os seus Cowboys, né? E aqui pra gente, no Brasil, veio só como Jerry Jones e os seus Cowboys. Realmente o The Gambler não é só um apostador, né? Ele é um apostador pesado, é um apostador ousado. Essa tradução ela é realmente difícil. Mas o tempo inteiro, todas as decisões do Jerry Jones, tudo é considerado, desde o poço que ele investe o futuro inteiro da família, os negócios, e dá certo, porque ele consegue achar petróleo, como uma aposta. É a aposta da família, né, Ticas? A aposta da família. Ele traz os filhos com 20 e poucos anos, a filha recém-saída da faculdade, para gerenciar um time de futebol americano que ninguém tinha noção. E o futebol americano... Então, aí a primeira aposta que dá a entender é a dele investir no futuro para perfurar um poço que podia não dar em nada. Ele acha o petróleo. Aí, com o lucro desse poço, ele vai e compra o time. E aí aposta com o dono os $300 mil lá do desconto que ele pediu. Ele falou, vamos bater no cara ou coroa aqui. Aí perde. Aí ele paga $300 mil a mais. Aí leva a família inteira, os 3 filhos, e fala assim, o nosso negócio da família agora não é mais petróleo, é o time. E aí ele pega o Tom Landry, depois de 29 anos dirigindo o Cowboys, e demite o cara. E traz o amigo da faculdade. Então, vão se levando essas apostas. E não é imediato, é só no 3º ano do Jimmy Johnson lá, ou no 4º, que ele conquista um título, e aí ele já draftou o Troy Aikman também, e aí ele já draftou o Michael Irvin, e ele já deu essa cara, né, do Dallas da dinastia, nessas apostas. Demite o Jimmy Johnson e traz o Barry Switzer, e ganha mais um título. O quanto vocês acham que essas apostas, o cara, na mesa de pôquer, ele vai ganhando, e ele vai ficando mais confiante, ele vai apostando mais, ele vai dobrando, e ele vai ganhando. Ele vai dobrando, ele continua ganhando. E aí ele ganhou os 3 em 4 anos e não ganhou mais. O quanto esse sucesso relativamente rápido, e aí eu acho que independente de ser chapa ou branco ou não, a gente não pode negar também que ele era astuto, ele era esperto para negócio e ele era ousado. Realmente as apostas dele não eram apostas comuns da gente ver outros donos fazendo, na década de 90 principalmente. O cara ia, vou demitir mesmo porque relação pessoal. Ele demitiu um cara que poderia ter dado mais títulos para ele, e por conta de relação pessoal ele demitiu. Quanto vocês acham que esse sucesso, apostando, contribuiu para esse fracasso dos últimos 30 anos? E até hoje. Porque hoje ele continua sendo o GM do Dallas, com 80 e tantos anos, e a gente falou da relação do Micah Parsons. Gente, ninguém vai chegar aos 80 e tantos com a mesma perspicácia, com a mesma velocidade de raciocínio, com o mesmo tato, que tem aos 45, 50. Não vai, gente. Isso é médico, é uma questão orgânica, é fato. Então, o quanto esse sucesso lá contribui para o Micah Parsons estar 10 dias hoje da temporada sem uma renovação de contrato. Aí, Ticas, como você falou de pôquer, eu vou aproveitar a sua analogia. Eu pago e aumento. Que é o seguinte, o fracasso do Jerry Jones é discutível. Como empresário, ele não fracassou. Ele construiu o time mais valioso. O negócio tá indo bem. O time business, em campo tá indo mal. O business é absurdo. É difícil pra gente enfiar isso na cabeça, porque tem um monte de idiosincrasias da NFL que a gente precisa considerar quando vai pensar sobre o time. Primeiro que o fato de ser uma liga não significa que o time que é ruim se lasca financeiramente. Haja visto o próprio Dallas Cowboys. Segundo, ao contrário do que acontece no nosso futebol, você, salvo uma exceção ou outra, você tem um estado inteiro torcendo para um time. E no caso do Texas,
Ele acertou em cheio, por quê? Porque é um estado onde as pessoas são taradas com futebol americano e onde, desde os anos 50, nenhum time conseguiu se estabelecer legal igual o Dallas Cowboys. Teve o Houston Oilers, depois saiu o próprio... nesse ponto aí que o Paulo Mancha não nos discute, né? Mas nesse ponto a história da NFL é bem maneira. O Dallas Texans virou o Kansas City Chiefs, se você for atrás da história. Então, ele conseguiu entrar num estado onde as pessoas eram malucas com futebol e conseguiu se posicionar nesse estado como o time de futebol americano do estado. O Tennessee Titans, gente, esqueci o nome do outro time. Tá Houston Texans. O Houston Texans vem um tempão depois, entendeu? Então, o Dallas conseguiu ser o America's Team, mas antes ser o Texas Team. E aí, cara, não depende. Você imagina, pra gente tentar fazer um paralelo, você imagina se você tivesse o estado do Rio inteiro torcendo apenas pelo Flamengo. Não tem Vasco, não tem Botafogo, não tem Fluminense, não tem América, não tem nada. É todo mundo ali. Então, mesmo que o time tá mal, mas a galera vai pro estádio, a galera compra jersey, a galera compra merchandising, porque é o que você tem ali, fora o time universitário, é o que você tem para torcer, então a galera continua aí. E nesse ponto, o Jerry Jones é malandro, de ficar cozinhando a galera, não, agora esse ano vai, não, eu trouxe o cara aqui, não, eu trouxe outro maluquinho aqui, nós vamos retomar, mas nós somos o America's Team. Ele consegue ter essa lábia de assim, quando o time tá bem é porque a gente é foda. Quando o time tá mal é porque a gente é americano e a gente vai lutar até o fim, porque a gente é o America's Team, a gente não desiste nunca. E tá aí, cara, você vai o Dallas tá essa draga, passando vergonha aí nos últimos 30 anos. Cara, é um estádio absurdo, ticket season vendendo o ano todo, o estádio tá sempre lotado, é maluco com a cara pintada, roupa, fantasia. Então, qual é o fracasso? Qual que é o fracasso dele? Não tem fracasso. Pra ele, Jerry Jones, não tem fracasso. O fracasso é pro torcedor, coitado. Mas pro Jerry Jones, não, cara, ele é o Silvio Santos do futebol americano. Sacou? Pra emendar o que o Magal tá falando, quando em 88 ele adquire o time, né, 88 para 89, o Dallas tinha dificuldade de encher o estádio, de vender todas as entradas da temporada. Hoje em dia, você tem fila de anos para poder tentar esse... Segundo momento que eu vou usar para poder corroborar isso, quando o Dallas vai disputar a final de divisão contra o 49ers, eles fazem aquele evento que eles fazem um dia antes para poder mandar o time, né? Tem um nome esse evento que eu esqueci em inglês. Que é tipo um build-up pro... Aqui seria o Aerofly, então deve ser o Airplane Call. Não, mas é porque é dentro do estádio e tal, e o Jerry Jones fala assim, eu não queria um evento da NFL, eu queria um evento universitário, e aí a gente volta naquela coisa que a gente sempre fala aqui, a paixão pela universidade do americano era muito maior, a relação com o time é muito maior, muito mais apaixonada, tanto é que os estádios das universidades são muito maiores do que os da NFL, nesse calor, e ele pegou esse exemplo da universidade e levou para dentro do Dallas Cowboys para poder criar essa paixão, e faz um evento lá, que faz o Emmitt Smith fala, o Troy Aikman fala, todo mundo fala, e de fogos e tal, e ele ele renovou, você disse muito bem, como é que a NFL enxergava o show, enxergava o próprio negócio em si, em torno dos times, tirando o campo, que naquela época ainda era aquele AstroTurf, vocês lembram disso? Era um carpete. Na verdade, eu não lembro disso, tá, gente? Essa é a pré-época que eu comecei a acompanhar alguma coisa de futebol americano. Então eu já odiava o Joe Montana, já odiava o Steve Young no 49ers, já odiava o Troy Aikman, mas mais devia ter. Eu comecei a acompanhar um pouquinho depois. Pois é, é diretamente ligado o fato dele ganhar 3 títulos, construir aquele time que era uma bomba relógio. Você vê os personagens, e o documentário, a série é muito boa nisso, porque ela dá muito espaço para vários personagens. Cara, você vê o Charles Hanney, o cara que era bipolar diagnosticado, e que mijava na mesa do GM, se masturbava na frente dos companheiros no vestiário, ameaçava, batia no próprio técnico, saiu do 49ers assim, e chegou lá e o Jerry Jones abraçou. Ou seja, o pass rush é perfeito, né? Ele era o pass rush perfeito. Exatamente, você vê que é um cara que... Imagina você lidar com um cara desse num dia a dia. Não é fácil. Então, o Jerry Jones, o Jimmy Johnson na época, depois o Barry Switzer,
tem muito mérito também em como controlar esses talentos, porque era muito talento junto, e obviamente, muito talento junto, ou no estilo militaresco do Jim Johnson, quanto com o estilo relaxado do Barry Switzer, em algum momento ia dar merda. Tanto que deu. E a série mostra vários momentos que deu merda. O Michael Irvin, realmente um cara completamente sortudo de ter a costa quente do Jerry Jones por trás dele. Porque era pra ele estar na cadeia até hoje, se bobear. Por conta de tudo que ele aprontou, achando que estava acima do bem e do mal, porque era o recebedor principal do America's Team. Ele é o primeiro então, draftado, contava, né? Ele é desse time aí, ele é o primeiro draftado lá, né? E ele contava com essa imunidade, né? Contava com essa imunidade. Ao mesmo tempo, cara, o registro de arquivo do Emmitt Smith chegando, draftado no primeiro dia, com macacão estilo Will Smith no maluco do pedaço. Cara, fantástico de você ter. E aí ele entra na limusine, tem outra câmera dentro, ele olha assim, cara, mas tem outra câmera aqui. Na época, isso não era comum. Hoje, o Wesley foi lá pro Roma e ele tá com câmera em tudo que é canto cercando ele. Na época não era comum. E o Dallas Cowboys em 90, 89 já era assim. Já tinha uma câmera dentro da limusine, uma seguindo ele no aeroporto, uma na descida do avião. Cara, isso tudo é muito maneiro de você perceber como ditou, né, uma tendência e como o Dallas realmente foi para a liga, para a NFL no geral, como desenvolvimento, um divisor de águas assim após a gestão de Jerry Jones. Mas fora isso, outra coisa que eu gostei muito, que eu já tinha ouvido falar, mas eu acho que a série deixa bem claro os bastidores mesmo de como a situação se degringolou. A briga dele com o Jimmy Johnson. Por mérito, você falou do Herschel Walker lá mais cedo, que era quem foi o responsável pela troca que fez o Dallas ter esse capital de draft, poder se reconstruir e ser campeão logo na sequência. Eles brigavam por esse mérito. Parece uma coisa boba. Isso foi uma briga de 30 anos, gente. O Jimmy Johnson foi entrar no Ring of Honor do Dallas ano passado. E outra, ele já tinha esse estilo militaresco como técnico, e como comentarista piorou, que era só falar. Então, ele batia em todo mundo, e batia no Dallas, batia no Jerry Jones, e ele criou também, ele extrapolou esse personagem como o comentarista que fala a verdade. O Mauro César da NFL era o Jimmy Johnson, né? Só que na Fox. Pô, diria que é o Fox... Anderson Brown do... Exatamente. Fox. A Fox hoje só tem o tamanho que tem e o acordo com a NFL por conta de influência do Jerry Jones na época. E ainda teve uma palhinha do Troy Aikman também, teve Deion Sanders, dos personagens, dessas histórias, das narrativas, como disse o nosso Washington aqui, muita gente muito carismática, mas obviamente uma bomba relógio cheia de problema. O episódio, eu não sei se é o 6 ou 7, ele é basicamente um true crime, que é o Michael Irvin envolvido em todas as confusões que ele fez. É o 6. Ao ponto de pegar uma tesoura e cravar no pescoço do calouro que estava querendo cortar o cabelo na frente dele no vestiário. Não, e você vê... E aí, no dia seguinte, o calouro foi pra frente do juiz e falou assim, ele já estava condicionado e falou assim, não, tá tudo bem, ele se extrapolou ali. Quanto você acha que o Jerry Jones não botou no bolso desse cara pra isso não ir pra frente e o Michael Irvin não ser preso? Então, assim, eu achei muito legal porque a série não se exime de tratar dessas histórias que a gente ouvia falar meio que folclóricas, e eles vão a fundo e falam do jeito que aconteceu mesmo. E você vê que isso vai crescendo, porque você vê sendo construído no terceiro episódio já, o Irving fala que ele apresentou uma lista de veteranos do Dallas Cowboys que tinham que sair para poder o time dar certo. Então você vê que a moral dele, de draftado lá atrás, porque o Jimmy Johnson falou para ele que ele iria para o Dallas Cowboys, e aí ele na sequência é draftado, para até chegar num cara que entrega uma lista de veteranos que tem que sair. Aí, meu querido, ele era Deus em Dallas, e aí o Jerry Jones botava ele no colo. Bom, para fechar, meus últimos destaques. Eu acho que o Emmitt Smith, a gente fala muito dessa época de Barry Sanders. Você tem mais registro, você tem mais história, mas apesar dele ser o recordista, nem sei se ainda era, mas ele ter conquistado no início dos anos 2000 o recorde de jardas corridas da história, muito se atribuía o sucesso dele por conta de um sistema do Dallas, que era um puta time também, com uma OL maravilhosa, e que era um time que tinha muito sucesso. Então, se você tem o Michael Irvin alinhado do lado e o Deion Sanders de recebedor do outro, vai sobrar espaço para você correr por dentro. Então, eu acho que a série me faz respeitar mais o Emmitt Smith,
como jogador, porque olhando de longe pro passado, uma época que a gente não acompanhou, sempre fica essa intenção de que o bom mesmo era o Barry Sanders. E o Emmitt Smith tinha um número porque ele tinha um time melhor, enquanto o Barry Sanders estava correndo por Detroit, naquela confusão de Detroit já na década de 90, né? Então eu passei a respeitar mais o Emmitt Smith. Troy Aikman é exatamente aquilo que eu já imaginei, né? Xerifão ali, joga o que precisa, 3 anéis, Hall da Fama, comentarista, porque é quarterback do Dallas e não brilha nem mais nem menos do que imaginei. Deion Sanders, aquele cara que muda o patamar mesmo, aquela estrela e tal. E o Michael Irvin, que eu imaginei que tivesse problema, eu não imaginava que era tanto, né? Que o cara realmente era a confusão em forma de recebedor. A rivalidade 49ers, que a gente viu outro dia, o George Kittle tava indo pro jogo com a camisa escrito Fuck Dallas. Então a gente teve um pouco do histórico de como que essa rivalidade era realmente a maior da NFL por um longo período na década de 90, eles se batendo aí nas finais de conferência. Personagens, as narrativas, mas o que vocês destacam aí pra gente fechar o nosso resenha de série? Eles dão uma humilhada no Emmitt Smith, né? Na hora que vão draftar ele, que fala que ele não é o mais físico, não é o mais veloz, mas que eles vão pegar ele assim mesmo pra poder fazer. Mas é porque é aquilo, né, cara? Quando você tem um recebedor extra classe, 2 aí no caso, quando o Deion Sanders entra pra poder fazer a duplinha lá no Dallas, e você tem um QB como o Troy Aikman, você vai machucar de qualquer jeito. Ele fala naquela final contra o 49ers, tem um depoimento do Troy Aikman falando, né? Então, assim, então é o seguinte, nós vamos correr com a bola porque tá chovendo, e se eles pararem a corrida, eu jogo no Irving, e se eles pararem o jogo passado, eu volto pra você pra correr de novo. Não precisava nem chamar a jogada, era isso aí, pronto, acabou. Cara, um show de imagens, como tem parceria com a NFL Filmes, né? Fantástico. Um show de imagem, de ângulos, que na década de 90, ainda mais no início, eu não esperava ver, confesso, porque até nos próprios produtos da NFL Filmes a gente não vê essa diversidade de não sei quantos ângulos no mesmo lance, naquele campo lameado, a imagem granulada, os caras filmando provavelmente película, e a série dá um show. Nesses confrontos aí com o 49ers. Só achei que o Sanders falou pouco, o Deion Sanders, graças a Deus. É até uma vantagem da série. Ele não deve ter gravado pouco. Eles editaram e botaram pouco lá. Né? Mas sobre um parêntese rápido sobre essa questão da filmagem aí, o sistema de câmeras para ajuste de chamadas, né, o VAR da NFL, ele é discutido desde os anos 70. E só não foi implementado naquela época porque tecnicamente era inviável. Mas a mentalidade da galera nesse aspecto é muito avançada. Então, nos anos 90 ali, cara, a gente tinha câmera pra tudo quanto é canto. Enquanto o futebol tava ali com câmerazinha na lateral, câmerazinha no fundo do gol e olha lá, entendeu? Esse ponto que eu queria comentar. O outro ponto que eu queria comentar é o seguinte, eu de fato, eu não sabia, cara. Eu fui olhar e eu conferi mais de uma vez, cara. Realmente, o Emmitt Smith é um cara que passa meio embaixo do radar e não deveria, cara. Ele ainda é o recordista de jardas corridas. Ele tem mais de 18 mil jardas. A distância dele para o segundo, que é o Walter Payton, é 2.000 jardas, cara. É distância pra caramba. E do Walter Payton para baixo, não tem distância maior do que 1.000 jardas. É tudo 300, 400. Sabe quem que vem depois do Walter Payton? Frank Gore, cara. Nosso velhinho. E aí bate com o que o Washington falou, né? Longevidade. O Emmitt Smith também perdeu 4 jogos só na carreira. Não. E o do Frank Gore pro Walter Payton, cara, são 700 jardas. Aí eu fiquei com muita pena. Falei, porra, cara, ele... Mais uma temporadinha. Porra, dava mais uma segurada, dava umas bolas ali pro cara ser o segundo. Ele não ia chegar no Emmitt Smith, impossível. Mas, cara, aí você vê assim, o quanto que o Emmitt Smith foi absurdo mesmo, assim. Porque tem essa, entre aspas, manchinha, porque o Sanders abandona a carreira, né, cara? Ele vai... ele fica... Não é que ele abandona a carreira assim, e vai pra casa. Ele fica desaparecido, ele vai pro Havaí durante 8 meses e ninguém sabe onde ele tá, pô. E tem esse folclore, né? E a carreira dele foi relativamente curta, né? Se comparar com outros caras assim, o Adrian Peterson tá na lista ali também, por cima. Mas o Adrian Peterson jogou, cara, muito tempo. Assim, muito tempo, entendeu? Tipo assim. Então ele teve mais tempo pra acumular essa jardagem toda. E eu confesso que eu fiquei assim,
pô, cara, eu preciso tirar um pouquinho do ranço e dar moral pra alguns caras do Cowboys aí que os caras muito absurdo, cara. Muito absurdo, assim. No final das contas, Ticas, eu fiquei feliz de ter assistido. Eu confesso que eu fui mais pela obrigação da profissão, né? Tem que assistir, fazer o resenha, etc. Vamos lá, né? Tá vendo o Jerry Jones aí. Mas realmente, cara, olha, uma bela aula de futebol americano, cara. Pô, uma produção muito legal. Assista. Saudade de um tempo que não vivemos, que a gente acompanhava o nosso futebol aqui na época, e a gente via Edmundo e Romário fazendo rap, saindo à noite bebendo, batendo de carro. É a mesma coisa, só que nos anos 90 do Dallas, nos Estados Unidos. O atleta milionário, acima do bem e do mal, aprontador de confusão, fazedor de merda, é a mesma coisa. E aí você individualiza essas histórias. E outra, cara, o Michael Irvin foi afastado acho que da Fox mesmo, ou da ESPN, não lembro, no ano passado por conta de assédio sexual. Cada denúncia, cada problema, ele ia lá e falava que, não, agora reencontrei Deus, Jesus falou comigo, eu vou me redimir. Aí tava na condicional, cravou a tesoura no pescoço do amigo do time. Ele, não, realmente ele me falou que eu amo os meus filhos, e eu quase fiz com que ele não visse mais os dele, e isso me abalou muito, eu me comportei. E aí fez outra merda depois, e ano passado, já com 50 anos nas costas, foi afastado do canal que ele trabalhava por conta de assédio sexual. Então, cara, doideira, né? Como que algumas coisas não mudam, e como você tem alguma imunidade quando você vestiu a estrela no capacete, a estrela azul no capacete. Outra narrativa muito legal que me marcou muito, o Emmitt Smith voltando pro Texas Stadium, acho que era Texas ainda, né? Para jogar contra o Cowboys, entrando no vestiário visitante, chegando de ônibus pela primeira vez, porque ele ia dirigindo o próprio carro, né? Chegando no vestiário visitante, olhando a camisa do Cardinals, vermelha, 22, Smith, e chorando, falando assim, não é, isso não sou eu, né? Eu sou o Emmitt Smith do Dallas, pô. Esse depoimento é muito legal. E o espaço para os adversários. A gente ouviu muito Steve Young, a gente ouviu muito Jerry Rice sobre a rivalidade, a gente ouviu o Jim Kelly, coitado. Jim Kelly perdeu 2 seguidos. Dos 4 do Bills, 2 foram pro Dallas. Então, essa oportunidade também de ouvir os adversários e entender, né, o que eles pensavam de enfrentar esse Dallas da dinastia, eu achei que são um mérito muito grande. O nosso Serjão falou que assistiu tudo em 2 dias. Realmente dá pra... E eu vou rever, porque eu assisti também, como o Magal falou, brincando, mas a gente queria já trazer pra estar fresquinho pra quem maratonou já poder ouvir, né, o Resenha Etc. Mas eu quero, e a Patrícia falou que vai assistir também, eu quero rever com mais calma pra pegar as nuances, porque é uma série muito bem produzida e que vale a pena. E tem, cara, trilha sonora, pô, genial, muito bom. Eu dou 5 de 5, e vocês? 5 de 5 e a hora de, pra quem não viu, ver agora, cara. E daqui a pouco começa a temporada aí, não vai dar tempo. Aí não vê mais nada. Não, e 5 de 5, bonequinho aplaudindo de pé no cinema do Globo, e se o Jerry Jones for ter que errar tudo pra poder compensar o que ele acertou, vai ser lindo as próximas temporadas. E como adversários anti-Dallas, a gente dá o depoimento. Pode assistir, que apesar da chapa branquice que tem hora aqui, hora ali, você vai se divertir, tá? Mesmo adversário, rival de divisão, não vai ficar desgostoso de ver essa série Jerry Jones e os seus Cowboys. Meus amigos, eu me despeço mandando um abraço e um beijo pro meu pai, Fernandão, comemorando aniversário hoje. Ele que não é grande fã de NFL, mas toda vez que eu tô assistindo ele para ver a jogada, pergunta uma regra, pergunta um lance e tá sempre interessado ali, um incentivador nosso também. Deixo meu abraço pra ele e abro aqui pra vocês deixarem o de vocês. Um beijo pro papai Ticas, aí ó, Fernandão, aquele abraço. E eu vou deixar aqui uma missão pra vocês dois, divirtam-se por mim, por favor. Mas calma que ainda tem uma semana ainda. Tem mais eu sei, mas é porque o trabalho tá apertando, eu não sei se eu vou conseguir vir no próximo. Você não começa não, hein? Já começou o Miguel. Não, parabéns aí pro senhor Ticas, né? Grande cidadão. E vou reiterar, gente, se você não assistiu a série do Jerry Jones, faça como a gente. Pega pra assistir, aproveita esses últimos 10 dias aí antes de ter NFL, que depois acabou, só tem sossego em fevereiro. Então, e já comecem a avisar as famílias também, tá? Agora é um bom momento para já começar a relembrar as famílias, eles não lembram, tá? Que ó, tá chegando, vai começar, domingão, 2 horas, acabou a televisão, tá?
Vamos arrumar outra coisa para fazer. Que aí a TV, tablet, celular, TV de tubo, tudo direcionado para a NFL. Então vamos começar esse trabalho aí com as famílias, porque agora só em fevereiro. E reforçando, quem estiver em São Paulo para o jogo, entre Chiefs e Chargers, fazendo parte do NFL de diretoria, através do Apoia-se, você participa do nosso evento do Kickoff, só para apoiadores. E se não quiser fazer parte, mas estiver lá, querendo nos encontrar no tailgate pré-jogo, não temos local, mas a gente vai encostar em qualquer boteco lá. Você manda um direct no Instagram. Eu vou naquele boteco do ano passado. Mas a gente não sabe se ele ainda existe, esse é um problema, a gente vai ter que descobrir chegando lá. Então, nos comprometemos, eu e Magal, a estarmos online o máximo possível, observando os directs do Instagram. Assim que decidimos, se você tiver interesse, manda uma mensagem lá. O nosso principal canal de comunicação é o Instagram, tá, gente? Os outros a gente não dá conta, não. Manda uma mensagem lá, quem sabe a gente não se encontra, não se abraça no tailgate, pré-jogo, Chiefs e Chargers. No mais, muito obrigado a você que chegou até aqui, você que nos prestigia com seu play, seu apoio, seu salve, seu abraço. Semana que vem tem mais. Um abraço e valeu! Beijo!